ou se a gente ia fazer uma discussão mais aprofundada da questão do trabalho no Marx, indo mais para as classes sociais, reprodução do capital e tal, e depois ia para a reprodução, e depois ia para o Lukács, enfim, o que vocês... A gente vai fazer as duas coisas, claro, tá certo? Mas o que vocês preferirem que... Enfim, se faça um ou outro, se faça os dois, por onde vocês querem que comece, vocês que mandam. A segunda seria legal, marketing, trabalho em marketing, depois a produção, para depois cair em Lukács e ver. Eu acho que seria mais interessante para iniciar mais. Aí ver vocês. Eu não entendi direito os caminhos. Não, é assim, ó, quando o Lukács está fazendo o trabalho lá na reprodução, lá na ontologia, ele parte do pressuposto que o que o Marx fez no Capital resolveu o problema, então que ele não vai tratar dessas questões. Então ele não vai tratar de trabalho improdutivo, mais-valia absoluta, relativa, reprodução do capital, ele dá por admitir que o que está lá valeu, tá certo? Aí ele vai fazer uma série de inferências, uma série de deduções, uma série de afirmações, etc., que pega o que, vamos dizer assim, o que mais geral o Marx falou acerca do trabalho, e ele vai discutir qual é o papel do trabalho na reprodução do ser social, aí vai para a reprodução, depois vai, como que é que o trabalho é fundante da ideologia, ele vai para a ideologia, aí como é que, entendeu? Então, na verdade, não são duas coisas, dois caminhos assim, percebe? A gente pode ir direto para o Lukács, então a gente, digamos assim, pula uma parte do que o Marx fez, tá certo? Ou a gente pode ver o que o Marx fez e depois para o Lukács, não tem? E a gente também pode ir para o Lukács e voltar para o Marx, tá certo? Também não é necessariamente uma sequência rígida, assim, dá para... porque eles tratam, na verdade, de aspectos diferentes, quer dizer, eles afirmam fundamentalmente a mesma coisa, mas o Marx trata de algumas questões que o Lukács não precisava tratar, tá certo? Então ele, né, a questão das classes sociais, por exemplo, a relação com o Estado, etc., meio que o Lukács admitiu que o Marx disse valeu e mandou ver, né? Eu acho massa ir pelo Lukács, já que a gente já está fazendo esse caminho do Lukács e tal, fez o caminho da filosofia para chegar no Lukács, aí... Vocês que mandam. Alguém prefere para o Marx? Oposto. Oi? Acho que eu vou pelo caminho oposto, de começar por Marx. Por Marx. Também? Também. Então a gente faz isso, a gente começa pelo Marx, eu acho que vai hoje mais um dia, provavelmente, tá certo? E depois a gente pega o Lukács, em seguida eu passo para, tá certo? Tá. Deixa eu dizer para vocês duas coisas antes da gente começar. Primeiro, a coisa é mais simples do que parece, tá certo? Mas são tantas ligações que o Marx vai fazendo, que depois de fazer as ligações começa a ficar confuso. Então toda vez que ficar confuso, vocês pedem para eu parar, eu volto, a gente, tá certo? Se vocês entenderem em uma hora e depois ficar confuso, eu volto, tá certo? Porque a coisa é simples. O problema é que são muitos aspectos da mesma coisa. Então, às vezes, uma coisa confunde com a outra, aí começa a curto-circuito, aí, tá certo? Mas qualquer, assim, ó, não está claro, não entendi, tá certo? Ou, claro, qualquer questão que tenham, manda ver, tá certo? Mas o importante é se perguntarem, não deixa nada para trás, tá certo? Não deixa ficar dúvida para depois. Ok, legal, então. Legal. E vem cá, antes da gente terminar hoje, só o pessoal que não está chegando, chegou depois, tem uma surpresa hoje. Então é capaz de, meio que no finalzinho, assim, 15 para 7 e tal, ter uma zoninha, tá certo? Mas tem uma surpresa para todo mundo hoje. E a gente precisava depois definir os dias de agosto e de setembro, tá certo? Para não deixar para fazer só no último dia de julho. Ruim para você? É ruim? Não, sério? Não? É bom? Ah, tá. Não. Então a gente define, eu já tenho umas datas de viagem também, a gente já define, já amarra, tá, podemos esquecer disso. Eu já coloco no site. Uau! E Temer cai, tá certo? Então, já que o Coalizões vem se encontrar agora, vai ser sobre o Maia, a direção revolucionária e o consequente do camarada Maia, tá certo? Sem votação. Se preparem, porque finalmente a ala sadia do MDB vai tomar o poder. Pessoal, olha, eu juro por Deus, que a hora que eu tiver um tempinho, eu estou juntando recorte de jornal, que a hora que eu tiver um tempinho eu vou fazer um artigo só de gozação, porque está muito divertido, né? Está muito divertido, sabe? Está muito divertido, nossa, só para a gente dar risada, porque está muito divertido. Nossa, mãe, que festa. Vamos lá então? Tá certo. Então, bom, veja.
Vem cá, do que a gente discutiu da vez passada, lembra? Como é que a categoria de trabalho vai se tornando, com o passar do tempo, cada vez mais importante para a humanidade, como isso vai se refletir na filosofia. Depois, no período moderno, além da filosofia, surge a economia política. Lembra como a própria burguesia vai descobrindo que é do trabalho que sai toda a riqueza social, e a própria burguesia começa a descobrir que tem uma diferença entre o salário que ela paga para o trabalhador que produz a mercadoria mesmo, e o salário que ela paga para o trabalhador que ajuda a administrar a produção da mercadoria. Lembra do caso do contador que eu contei para vocês? Tá claro isso? Vocês querem que eu volte? Tá tranquilo? Para todo mundo? Posso partir desse pressuposto, está tranquilo para todo mundo. Tá. Então veja, o que está acontecendo? Quando a gente está passando, então, do século XVIII para o século XIX, que a gente tem a Revolução Francesa, lembra? 1789 a 1815. Tem a Revolução Industrial, 1776 a 1830. Lembra? A Revolução Industrial e a Revolução Francesa bem no meio, tá certo? Quando essas duas revoluções acontecem, a gente tem uma transformação profunda na história da humanidade. Pela primeira vez na história da humanidade, a gente passa a produzir mais do que a humanidade precisa. Então você passa a existir na abundância. E a partir desse momento, o problema da miséria deixa de ser assim, ó, a miséria é algo insuperável na história humana, porque não tem para todo mundo. Então, mesmo se você dividir igualmente, vai ser miséria para todo mundo. Quando você tem abundância, o problema da miséria muda de figura. Se tem para todo mundo, por que tem miséria? Porque a gente distribui mal. Se a gente distribui mal, por que a gente distribui mal? Então, o problema da miséria fica sendo o problema da distribuição. Percebe que muda o caráter? Não é assim, né? O ser humano está condenado à miséria, não tem como sair da miséria, porque a gente não produz para todo mundo. Lembra Malthus? Que ele vai dizer que a produção aumenta mais lentamente do que o aumento populacional, então a miséria... Isso muda, tá certo? A partir de agora, a humanidade vive na miséria como decorrência do sistema social que distribui de uma forma desigual, iníqua, etc. Né? Então, essa é a primeira consequência. A segunda consequência é que com a Revolução Industrial, o trabalhador industrial, então aquele trabalhador que está dentro da fábrica, ele passa a ter a produtividade dele aumentada de tal forma, é uma coisa, potencializa de tal forma. Se vocês lerem a história da Revolução Industrial, tem vários livros legais sobre isso. Vocês leem a história é impressionante, assim, o que o trabalhador produzia em 3 meses, ele passa a produzir 1 mês e meio, depois ele passa a produzir 1 semana, depois ele passa a produzir meio dia. É um aumento da produtividade, é uma coisa estupenda, tá certo? E com isso, o lucro do burguês, que é dono da indústria, passa a ser um lucro muito mais alto do que o lucro que vinha que vem do comércio, que era, antes da Revolução Industrial, era a atividade mais lucrativa que tinha. Então veja, a partir daí começa a ficar cada vez mais claro que, de fato, a riqueza do burguês vem do trabalho industrial. É aí que vem o grosso dessa riqueza. E começa a ficar claro que é esse lucro que você tem lá no comércio, que você compra barato e vende caro, o lucro vem daí, tá certo? Que esse lucro, na verdade, é um lucro pequeno em comparação com o lucro que você vai ter na produção de uma indústria. Então, na própria economia burguesa, oba, bem-vinda, chega aí. A própria economia burguesa, oba, tudo bom? E agora, vocês vão sentar onde? Tem borracha ali, ó. Pronto. E aí, tudo bom? Tranquilo? Pronto, tem cadeira ali também, né? Tá. Então, veja, a própria economia burguesa, ela começa a se dar conta que o polo, como os economistas burgueses dizem, o polo mais dinâmico da economia, onde você produz de fato a riqueza, é a indústria, não é nem a agricultura, nem é o comércio. E o resultado disso, nem os serviços. Então, o resultado disso é que a própria economia burguesa, a ciência econômica burguesa, a economia política, começa a passar por um processo de transformação. Não tem mais aqueles economistas, aquelas correntes econômicas anteriores, que diziam que era da agricultura que vem toda a riqueza, os fisiocratas, do comércio que vem toda a riqueza, os liberais. Isto tudo começa a desfazer, começa a diminuir. Vem o David Ricardo e fala, não, pessoal, olha, de fato, a riqueza do capitalista vem do fato de que o trabalho do trabalhador da indústria tem um valor menor do que a riqueza que esse próprio trabalho produz. Essa riqueza a mais, ele vai chamar de mais-valia, tá certo? Então, a partir daí entra no raciocínio econômico, na ciência econômica, entra a consciência de que, de fato, é o trabalho não remunerado do trabalhador da indústria, assim que está entrando. Depois vou ver isso
Né? Que o trabalhador, é daí que vem toda a riqueza do capitalista. Mas veja, lembra aquilo que eu estava dizendo para vocês, que em toda sociedade de classe, por mais genial que o pensador seja, por mais científico que o cientista seja, por mais apegado à realidade que ele seja, tem um limite de classe. Né? Então todos eles que vão ao longo, lembra, desde Aristóteles até chegar em David Ricardo, que vão reconhecendo o trabalho, quando chega, na verdade, para explicar o que está acontecendo, ainda continua sendo assim. A verdadeira classe produtiva, que de fato produz, é a classe dominante, porque é ela que organiza a produção, e se ela não organiza a produção, não tem produção nenhuma. Portanto, o trabalhador produz a riqueza, mas o verdadeiro produtor é a burguesia, que faz a produção acontecer. Tá certo? Então veja, esse é o limite que bate na economia burguesa. É aí, tá certo, que a coisa para. Olha, o proletariado, o trabalhador da indústria produz toda a riqueza, mas quem de fato produz é a burguesia. Porque se a burguesia não pegar o capital, não pegar a matéria-prima, não pegar os meios de produção, não pegar a força de trabalho e não colocar junto, essa produção não vai acontecer. Então, o trabalhador só tem emprego porque o burguês faz o negócio. Então, na verdade, olha, quem é o verdadeiro produtor, percebe? Quem é o verdadeiro responsável pela riqueza social? A burguesia. Tranquilo? Lembra que isso tem a ver com aquilo que a gente discutiu, acho que foi no primeiro dia, que em toda a sociedade de classe, a classe dominante é que organiza a sociedade, portanto, sempre aparece como a classe dominante aquela que funda a sociedade. E, portanto, a atividade intelectual da classe dominante de organizar a sociedade passa a ser a atividade fundante. Aí o idealismo, a ideia, tá certo? Organiza a sociedade, organiza a vida material, tá certo? Aí, por causa disso, que o idealismo sempre prevaleceu até a gente chegar no Marx. Até a gente chegar no Marx, nunca teve um sistema filosófico melhor do que os idealistas para explicar o mundo que se vivia. Por esta razão de classe que eu acabei de falar para vocês. Tranquilo? Veja, quando a gente passa pela Revolução Industrial, portanto, pela Revolução e pela Revolução Francesa, duas coisas acontecem no mundo das ideias, tá certo? Que tem um enorme impacto. Primeira coisa é que tudo aquilo que os melhores economistas burgueses previam, a começar com David Ricardo, que os melhores filósofos burgueses previam, a começar por Hegel, que os grandes políticos burgueses previam, tá certo? Vocês pegaram mesmo os heróis, Robespierre, Marat, Danton, todas as previsões começam a dar errado. Qual era a previsão deles? Uma vez superado o absolutismo, uma vez superado o velho regime, lembra o absolutismo feudal, né, derrubado Luís XVI, Maria Antonieta, né, enfim, estabelecido um reino racional, em que de fato as relações de mercado capitalistas dominam a sociedade, racional nesse sentido. Né? Veja, todos eles previam, a partir daí a gente vai para uma sociedade perfeita, porque a gente vai ter uma sociedade na qual todos os indivíduos que são egoístas, mesquinhos, concorrenciais, lembra? No ano passado? São egoístas, mesquinhos, concorrenciais por natureza, isto é imutável, o ser humano é isto, né? Então, este caráter mesquinho, concorrencial e egoísta de cada indivíduo vai encontrar uma sociedade que possibilita que todos disputem entre si, concorram entre si, através da organização do mercado e através da organização do Estado burguês. O Estado burguês no qual todos brigam entre si pelo poder político. E uma sociedade em que o melhor vence, você vai ter o melhor produtor produzindo o melhor político dirigindo o melhor, é a sociedade do melhor dos mundos possíveis. Isso vai dar certo. Então a ideia é que a gente estava indo para uma sociedade que seria a sociedade ideal. A essência do indivíduo coincide com a essência da sociedade, você não tem mais uma relação de contradição entre o indivíduo e a sociedade, você tem uma relação de complementariedade, lembra Hegel? E o resultado disso é que a gente vai para uma sociedade perfeita. Então, o que todos esperavam, o que todos diziam, é que a partir de 1815, 1830, veja, a sociedade humana, a humanidade ia entrar num período de crescimento, de desenvolvimento econômico, de liberdade, os indivíduos se desenvolver. Veja, claro, sempre ia ter pobres e ricos, uns mais competentes, um sempre está na frente, mas veja, quando um rico, né, começa a se enriquecer, começa a aumentar o seu negócio, ele abre mais emprego, ele vende mais mercadoria, então ele gera emprego, ele paga salário, ele paga imposto, ele paga... Veja, de alguma forma, né, o enriquecimento de alguns vai levar, de alguma forma, prosperidade para todos. Desigualdade sempre vai ter, mas vai ser uma desigualdade em que cada um, né, em que todos vão ser sempre prósperos, tá certo? Essa ideia começa na maior crise possível. Quando termina, veja, quando está terminando a Revolução Francesa, 1815,
você tem um problema político gravíssimo, porque o Napoleão é derrotado. E quem volta ao poder são as velhas forças políticas pré-Revolução Francesa. Então, quem volta para o poder na França não é um burguês. Quem volta no poder da França é o Luís XVIII, que era sobrinho do Luís XVI. E o Luís XVIII volta representando a aristocracia francesa, propondo que a França volte a ser o que era antes de 1789. Então ele queria que os herdeiros, né, de cada feudo voltassem a ser o senhor feudal que era antes. O camponês que fez a reforma agrária volta a ser servo. A dívida que ele não pagou em 1789, paga agora, tá certo? Então veja, era uma coisa absolutamente inviável. A França tinha sido industrializada, tinha bancos, tinha comércio internacional. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? E na Europa inteira você tem um problema gravíssimo, porque o Napoleão foi conquistando tudo e foi moldando a Europa à imagem do imperialismo francês. Foi mudando as fronteiras, foi colocando, né, franceses na maior parte da família dele, ou generais do exército dele, ou amigos dele, né, para governar a Europa inteira, e aquilo foi mudando o cenário europeu inteiro. E de repente essa força perde o poder, quem ganha na verdade é a Inglaterra e a Áustria, né, e agora tem que voltar tudo ao que era antes, percebe? Então você tem um divórcio entre o Estado e a economia, que é um divórcio completo. A economia está passando por um processo de revolução industrial, vai se tornar cada vez mais burguesa. O Estado quer voltar à ordem pré-revolução francesa. Então, nessa esfera já aparece uma contradição que os grandes pensadores, o David Ricardo, jamais imaginaram, que era o contrário, né? Essa sociedade cada vez mais burguesa vai ter um Estado cada vez mais burguês. Uma coisa vai corresponder à outra. E agora você tem algo que é absoluto, é um antípoda, um é contra o outro, tá certo? Não tem, ou é um ou é outro, não dá para ser. Tá certo? Coloque isso do lado. Além disso, veja, do ponto de vista da vida social, o início da Revolução Industrial é o caos completo, porque você produz uma miséria, uma coisa inimaginável. Se vocês pegarem o livro do Engels, a situação da classe trabalhadora inglesa, que ele escreve em 44, lembra? Pessoal, a narrativa que ele faz é uma coisa inimaginável. A miséria em Londres, para vocês terem uma ideia, como a miséria era miséria, tinha tanto tifo, tinha tanta cólera, que a expectativa de vida média da burguesia cai em Londres. Os burgueses começam a viver menos, de tanta miséria, de tanta insalubridade, de tanta doença que tem. Se vocês algum dia forem para Londres, vocês vão ver, hoje não é nada disso, né? Mas vocês vão ver, ao sul de Hyde Park vivia a alta burguesia, aquela burguesia que era a classe mais rica do mundo, tá certo? A altíssima burguesia do mundo. Cruzando o Hyde Park, pessoal, estou falando 200 metros, menos do que daqui na caixa d'água, tem os bairros proletários, que as pessoas viviam piores do que porco em chiqueiro, tá certo? Isso era 200 metros de distância. E uma miséria, 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 miséria. E as pessoas morrendo de fome, morrendo de sujeira, morrendo de doenças, crianças. É uma coisa indescritível, uma coisa inimaginável, né? Eu acho que só tem alguma semelhança que eu vi aqui, se vocês forem naqueles cortiços que tem lá no Vergel, tá certo? Que tem aquelas ruínas assim com um quartinho, né, que eles alugam, tá certo? Ali, eu diria que ali deve ser algo parecido ao que os operários ricos moravam em Londres nesse momento, tá certo? Porque os pobres eram uma coisa inimaginável, tá certo? Então, do ponto de vista social, você tem tudo menos uma prosperidade coletiva. Você tem uma miséria gigantesca, você tem, né, aquele camponês que por séculos viveu na terra, é expulso da terra, tem que vir para a cidade. Então é uma condição, tá certo? E para piorar ainda mais, na economia, ao invés de você ter um período de florescimento e desenvolvimento econômico ininterrupto, você começa a ter crises que ninguém sabe de onde vem. A primeira crise, a crise de 1920 até 22, o Adam Smith, o David Ricardo, que está vivo, e o Hegel, que estão vivos, eles ficam abasbacados, eles não têm ideia do que aconteceu. Está tudo indo muito bem, até que um belo dia, porque assim, é de um dia para o outro, de uma semana para outra, tá certo? Os preços despencam no mercado internacional, você tem uma quebradeira geral no espaço de 2 meses, que não sobra nada. Indústria, banco, agricultura, desemprego, desorganizam, é uma crise generalizada, e ninguém consegue explicar o que está acontecendo. Por que os preços caíram assim? Então veja, quando a gente está passando, né, de 1915 até 1930, tudo aquilo que os grandes pensadores burgueses tinham dito, e não eram pequenos, eram grandes mesmo, tá certo?
começa a ser desmentido pela prática. E o resultado é, ó, alguma coisa errada esses caras estão dizendo. Veja, se eles estão errando tanto, né? Se a sociedade não é harmônica, se entre Estado e política, Estado e mercado, Estado e sociedade tem contradição, se você tem crise econômica que não deveria ter, veja, alguma coisa muito errada está acontecendo. E aí o debate começa a se dividir em duas grandes correntes. Você tem uma corrente que diz, olha, eles estão errados, mas eles estão errados em detalhes. É a gente consertar um detalhe aqui, um detalhe ali, que no geral a explicação funciona, né? A gente tem problemas de detalhe. E você tem uma outra ala mais radical, normalmente os jovens, tá certo? Que vão dizer, peraí, não, o problema é dos fundamentos. Esses caras estão pensando os fundamentos do pensamento que está errado. Eles estão pensando um mundo que não existe. O mundo não é isso que eles estão dizendo. Então começa a ver, já a partir dos anos 20, você começa a ter uma cisão no pessoal que começa a dizer, olha, Hegel, David Ricardo, os grandes pensadores que tem, né? Se vocês pensarem no final da Revolução Francesa, o Saint-Simon, se vocês pensarem o Babet, olha, esses caras eles estão pensando coisa fundamentalmente errada, não é pouca coisa não. E começa o debate, tá bom, então como é que nós vamos consertar o Hegel? Como é que a gente vai consertar a teoria econômica? Como é que a gente vai consertar a teoria política? O Hegel está vivo, ele começa a fazer tentativa, o David Ricardo está vivo, começa a fazer tentativa, e o resultado disso é que começa a se instalar cada vez mais a percepção, a constatação que o mundo evoluiu de um jeito que as teorias que a humanidade tem, essas teorias não dão conta de explicar para onde o mundo está indo. Se instala, digamos, um certo mal-estar, tá certo? Olha, nós não estamos entendendo o que está acontecendo. O que está se passando no mundo, as nossas teorias não dão conta. E uma outra parte dizendo, não, dão conta sim, é a questão da gente ajustar detalhes, mas é só detalhes. Então veja, neste momento, veja, o que vai ser de grande novidade é que a gente tem uma transformação na esfera social, no nível social, a gente tem uma transformação muitíssimo importante. E é isso que vai dar o patamar para resolver o problema teórico. Veja, surge pela primeira vez uma burguesia madura, ou seja, não é uma burguesia que está lutando contra o feudalismo, uma burguesia que está se constituindo enquanto classe dominante, mas ainda não é classe dominante, que ainda depende fundamentalmente do comércio para sobreviver, para acumular capital. Agora não, você tem uma burguesia que é classe dominante, que domina o mundo inteiro e que tira a sua riqueza fundamentalmente, ou essencialmente, ou unicamente, do trabalho que está... Melhor é fundamentalmente, tem um trabalho agrícola, mas o trabalho que está acontecendo lá nas fábricas. Então agora você tem a burguesia com a constituição que vai ser típica dela, é a burguesia madura. Você tem a burguesia comercial, você tem a burguesia industrial, você tem a burguesia dos bancos, que ainda não é a burguesia financeira dos nossos dias, tá certo? Mas é a burguesia banqueira, tá certo? Que tem os bancos. E o resultado disso, veja, é que você tem uma classe burguesa madura, que atingiu o poder político e virou classe dominante, que não é mais classe revolucionária, que não pode mais se apresentar como representante de toda a liberdade, de toda a humanidade na luta pela liberdade contra o velho regime. Acabou essa história. Agora a burguesia é a classe dominante, tá certo? E por outro lado surge o proletariado, que era uma classe que não existia antes. Né? Se você tinha burguesia comercial, se você tinha burguesia banqueira antes, proletariado você não tinha. O que você tinha antes era os artesãos lá das manufaturas, você tem, né, os trabalhadores manuais das manufaturas, tá certo? Mas você não tinha fábrica, portanto você ainda não tinha proletariado. Então, o aparecimento do proletariado, da burguesia madura, veja, isto dá a base social para fazer a crítica do que veio antes. É a partir daí que começa a surgir uma série de pensadores que dizem, pera, entre a burguesia e o proletariado, e depois do que é proletariado a gente entra nisso, tá certo? Mas entre a burguesia e o proletariado, você tem uma contradição antagônica, tão antagônica, que não tem como haver meio termo, não tem como você ter uma superação no sentido hegeliano, né? Dos dois polos se fundirem e dar uma coisa diferente, não tem como, vai ser um ou outro, é uma luta de briga de vida ou morte, não tem como encontrar um meio termo comum entre eles. E a partir daí começam as primeiras elaborações nesse sentido. Então veja, vocês percebem que quando Marx começa a pensar essa questão, do ponto de vista ainda
da incapacidade das teorias contemporâneas de explicar o mundo, quando ele começa a pensar esse problema, ele está pensando esse problema a partir de um patamar econômico, social, político, ideológico, muito superior ao que o Hegel começou a pensar, ao que o David Ricardo começou a pensar, tá certo? Ele já é um pensador pós-Revolução Francesa, pós-Revolução Industrial, já é um pensador do capitalismo maduro, enquanto os outros são pensadores da burguesia ainda revolucionária, lutando contra o absolutismo, contra o feudalismo, de uma burguesia, portanto, que por todos os limites que tinha, e tinham vários, mas era uma classe revolucionária que representava de fato os interesses de toda a humanidade contra o absolutismo. Agora, você tem uma burguesia que a única coisa que ela quer fazer é se manter no poder político, econômico e social para tirar a riqueza, o máximo de riqueza que ela puder tirar do proletariado. E a única coisa que o proletariado pode fazer é lutar contra essa exploração. Então vocês percebem que surge um novo contexto e é aí que o jovem Marx, o jovem Engels começam a se formar. Então vocês percebem que eles partem de um patamar histórico muito superior do ponto de vista do amadurecimento da luta de classe, do amadurecimento das contradições históricas, muito superior ao que o Hegel, o Adam Smith tinham conhecido, o David Ricardo tinham conhecido antes. Isso é que vai possibilitar eles ir para frente dos grandes pensadores burgueses. Tranquilo? Veja, como é que essas coisas vão acontecer? É muito engraçado. Se vocês pegarem a evolução política, ideológica, filosófica, intelectual do Marx e do Engels, são trajetórias muito diferentes, embora, claro, com várias coisas, mas muito diferentes. Primeiro, o Engels é de uma família miliardária. Imagina, eram industriais alemães que eram tão ricos que tinham uma fábrica em Manchester, no centro do capitalismo inglês, tá certo? Que era o centro do capitalismo mundial. Eles tinham capital para concorrer com os grandes capitalistas ingleses. Não era uma coisa pequena. Seria, se vocês quiserem brincar um pouco, seria, sabe lá, um industrial brasileiro que tem uma fábrica aqui, que tem uma refinaria de petróleo nos Estados Unidos, tá certo? É nesse nível, tá certo? Os caras eram miliardários. E o Engels é filho dessa família miliardária, tá certo? O cara não tinha que trabalhar, obviamente, estudava, né? E ele era, ao que todas as biografias contam, ele era um bom vivant de marca maior, tá certo? Literalmente um bom vivant, tá certo? Era um cara que bebia os melhores vinhos, cerveja das melhores, mulheres para tudo quanto é lado, tá certo? Era um bom vivant de marca maior, né? Era um cara... E o Marx é o oposto. O Marx vem de uma família judia, que o pai, a família dele, abandona o judaísmo. Isso lembra um pouco do Marx, abandona o judaísmo para poder assumir determinados cargos públicos. Então, uma família pequeno burguesa no sentido clássico do termo, um pequeno burguês não, pessoa classe média baixa, tá certo, que dependia do salário para viver, e o sonho do pai do Marx é que o Marx fizesse advocacia, fizesse direito para assumir um cargo público na Prússia, em Trier, né, não era Prússia, não lembro qual é o estado germânico deles, mas enfim, seguisse uma carreira pública, tá certo? Algo assim. A evolução deles é muito curiosa. Nesse contexto todo, veja, o Engels e o Marx estão estudando lá na universidade, estão tirando a graduação, o doutorado deles, tá certo? Que todo mundo fazia naquela época, todo mundo desse nível fazia naquela época, os dois brilhantes, obviamente, desde jovem, muito inteligentes, né? O Engels um fanfarrão, o Marx menos um pouco, porque pelo menos não tinha dinheiro para tomar tanta cerveja, né? Algo ali, né? Mas a evolução deles é muito interessante, porque ambos estão absolutamente convencidos que a saída da explicação do mundo ainda é hegeliana, portanto você tem que desenvolver um hegelianismo de dentro do próprio hegelianismo, para superar os limites do próprio hegelianismo, essa é a teoria deles, tá certo? E que o que tinha que se fazer na Alemanha era a revolução que a burguesia francesa tinha feito lá na Alemanha, lá na França. Então tinha que se fazer uma revolução burguesa na Alemanha, para a Alemanha se transformar num país moderno, num país desenvolvido, né? Tinha que sair daquela miséria alemã que o Marx chama, daquele atraso alemão, né? E tinha que fazer uma revolução para tornar um país. Veja, eles eram, no máximo, democratas radicais burgueses, no máximo, tá certo? No máximo, não ia muito além disso. E filosoficamente eles eram hegelianos de esquerda. Saber lá eu se é possível ter um hegelianismo de esquerda, porque né, isso é uma coisa, teoricamente,
se comprovou teoricamente tão impossível que era hegelianismo de esquerda, como transição para a direita, tá certo? Ou transição para fora do hegelianismo, porque hegelianismo de esquerda é uma coisa que não dava certo, tá certo? Não dá, né? Você vai ter a complementariedade entre sociedade e Estado, entre indivíduo e Estado, né? Isso, ou você vai para o liberalismo, você volta para a direita, você abandona essas teses e vai para a esquerda, tá certo? Então veja, e é muito engraçado que nesse momento Marx termina 44, 41, 42, ele termina o doutorado dele, faz aquela tese sobre Epicuro, lembra Demócrito? Demócrito é Epicuro, hein? A tese de doutorado dele. Enfim, sobre um pré... Não me lembro, putz, não é memória? Epicuro. Epicuro, né? Que ele discute com a teoria contra Demócrito. Acho que é Epicuro contra Demócrito, isso. E aí ele tem que trabalhar e ele aceita o emprego como editor de um jornal que chamava Gazeta Renana. Ele vai ser editor desse jornal. E a Gazeta Renana era um jornal, digamos assim, da burguesia mais liberal alemã, que tinha interesse em fazer desenvolver a Alemanha burguesmente e que pega o Marx, porque o Marx também achava que a saída da modernização alemã era uma revolução burguesa à la francesa, tá certo? À la Revolução Francesa. Mas essa posição do Marx pró-revolução não é exatamente a posição dos burgueses que mantêm o jornal. Eles querem uma saída burguesa, mas negociável, tá certo? Que não seja exatamente uma revolução. Mas saída burguesa por saída burguesa contrata o Marx. O Marx é um baita, nesse momento, jovenzinho, já é um baita escritor, é um baita editor, o jornal começa a crescer, o Marx começa a escrever coisas do ponto de vista democrático, burguês, hegeliano, de esquerda, tá certo? Coisas muito interessantes, tá certo? Muito interessantes, coisas de fato muito legais. E o resultado disso é que o Marx começa a ter um processo de desenvolvimento político. Ele começa a tratar com a política do dia a dia. Quem são os políticos, quem está ao redor do rei, quem é quem na aristocracia, quem é quem na burguesia, quem financia o quem, que estado tem contradição com quem dos estados alemães, ele começa a mexer com esse dia a dia. Isso começa a ser muito rico, ele começa a aprender como essas coisas funcionam. E ele vai evoluindo cada vez mais para perceber que, na verdade, a burguesia alemã não tem o estofo histórico necessário para fazer uma revolução à la Revolução Burguesa Francesa, certo? É impossível, ela não tem substância histórica para isso, ela nunca vai ser capaz disso, né? Ele vai caminhando para isso, tá certo? O Engels, nesse momento, o pai dele chega à conclusão que está na hora de acabar com a fase cerveja, bordéis e mulheres e farra, tá certo? E o cara tem que virar sério uma hora. E decide mandar o Engels para trabalhar em Manchester. Ó, filho, agora você vai assumir seu lugar na vida, tá certo? E aí o Engels, a caminho de Manchester, passa em Colônia, foi na Gazeta Renana e oferece os serviços dele para o Marx. Fala, eu vou estar lá na Inglaterra, se não te interessa eu te mandar uns artigos sobre uns artigos sobre a economia inglesa, a economia mundial, etc. Marx fala, tudo bem, manda. Mas a impressão que o Marx tem do Engels é péssima. Burguesinho babaca, entendeu? Todo arrogante, metido a besta, né? Um cara, né? A impressão que os dois têm, e o Engels também, cara meio autoritário, arrogante, tal, uma coisa assim, meio trouxa dos dois, né? Enfim, foi a primeira vez que eles se cruzaram na vida. Aí eles vão para o Engels vai para a Inglaterra e vai escrever a situação da classe trabalhadora inglesa. Veja, o trabalho que o Marx, né, o desenvolvimento que o Marx estava tendo, mexendo com o dia a dia lá da política alemã, o Engels vai ter fazendo estudos sobre a situação da classe trabalhadora. Veja, por caminhos muito diferentes, eles acabam mais ou menos convergindo na mesma direção. Olha, esse mundo burguês não tem saída burguesa possível. Portanto, nós temos que pensar numa saída pós-burguesa, para lá da burguesia, tá certo? Para além da burguesia. Não dá para a gente contar com a burguesia para endireitar esse mundo. O Engels vai chegar a essa conclusão estudando a situação da classe econômica inglesa, da classe trabalhadora inglesa, e o Marx vai chegar a essa conclusão estudando, conhecendo o dia a dia da política alemã e o quanto isso desautoriza o hegelianismo que ele próprio Marx tinha. Sem falar dos outros, mas que ele próprio tinha. Então veja, os dois começam a caminhar nesse sentido, tá certo? Não vou contar toda a história para você, porque tem muito detalhe, enfim, mas o que interessa
é que quando a gente está chegando de 43 para 44, o Marx e o Engels estão dando a virada para fora do hegelianismo de uma forma definitiva. Tem um aparecimento do Feuerbach que vai ter um impacto muito grande nos dois. O Feuerbach vai ser um pensador importante, não porque o Feuerbach consegue resolver questões. Na verdade, o Feuerbach ele coloca questões interessantes, mas a solução que o Feuerbach oferece é uma solução de muito pouco alcance, né? Uma solução que, enfim, ele faz uma crítica legal ao hegelianismo, mas se esgota nisso, tá certo? As soluções que ele propõe não são nenhuma solução que vai possibilitar ir para frente, né? O Feuerbachianismo para no Feuerbach, não vai para frente, tá certo? Mas o que o Feuerbach diz é o seguinte: o que está completamente errado no Hegel é o idealismo. A ideia do Hegel, lembra, que é o desenvolvimento do gasto, o desenvolvimento do espírito, e que esse é um desenvolvimento da ideia, e que a ideia é que faz a sociedade. Esta concepção é que está completamente errada. Isto não serve para explicar nada. Então veja, quando o Feuerbach aponta isso para o Marx e para o Engels, que estão dizendo, pelo amor de Deus, olha, de fato, os pressupostos hegelianos, a concepção hegeliana que a gente tem não funciona, para onde a gente vai, aonde a gente vai. Quando o Feuerbach acha essa saída, é blink na cabeça deles. Claro, veja, a forma de organizar a economia, portanto, é a reprodução econômica, a reprodução objetiva, a reprodução material da sociedade, que determina, com todas as mediações, sem nenhum mecanicismo, nada, mas é que determina o que a sociedade é, que determina o que os seres humanos são. Plunk, tá certo? Então, eles fazem a transição do idealismo para o materialismo de uma forma relativamente rápida. É uma coisa de semanas, tá certo? Tem alguns biógrafos do Marx e do Engels, liberais, que falam numa conversão materialista, que foi tipo um estalo, não foi um processo que o cara passa meses ou anos elaborando e tenta uma saída e não... Perceberam? Claro, a saída é essa, né? A história não é o desenvolvimento do gás. A história é o desenvolvimento de como a gente se organiza para produzir o que a gente precisa em sociedade. Isto é a história. Isto é que funda a história. Plinkett, tá certo? E quando isso acontece, veja, na cabeça deles, agora a questão reverte. Tá bom, se o Hegel está errado, se não é pela ideia que sai a história, como é que da história sai a ideia? Como é que a gente vai inverter isso? Como é que a gente vai explicar isso? Tá certo? E eles vão chegar a uma conclusão muito semelhante por vias distintas. O Engels, estudando a situação da classe trabalhadora inglesa e estudando a economia política. Ele vai, em 43 para 44, ele manda para o Marx, que a essa altura está em Paris, já está casado com a Jenin, tá certo? Que está em Paris, que está organizando junto com o Rude, os anais franco-alemão. Eles estão, que vai ser uma revista em alemão e em francês, para discutir a teoria revolucionária para os alemães e para os franceses. Então, franco-alemão por causa disso, vai ser publicado em francês e alemão. Só um parênteses, parece, eu estou dizendo parece porque eu não tenho certeza, mas parece que eles estão vendendo na internet uma reprodução do original dos anais franco-alemães. Eu comprei o que parece ser a reprodução. Então, se de fato for, daqui a uma semana eu estou mostrando para vocês um facsímile, tá certo? Uma cópia, tá certo? Que foram os anais franco-alemães. Mas era isso, era alemão, o mesmo artigo em alemão e francês, o mesmo texto em alemão e francês, tá certo? Para servir ao debate dos revolucionários franceses e para tentar fazer a revolução na Alemanha. Essa era a ideia deles. O Engels manda de Londres um texto que chama Esboço de uma Crítica à Economia Política. Vocês lembram como é que chama o Capital? Capital, Crítica da Economia Política. Lembra? Esse crítica da economia política vem do Engels. O Engels tem essa sacada, faz um esboço e diz, olha, o problema que a economia política tem, bom, vários, mas o problema fundamental é imaginar que a burguesia é a verdadeira classe produtora. Depois da própria economia política ter provado que toda a riqueza vem do trabalhador que está transformando a natureza. Então veja, isto chega para o Marx no mesmo momento que o Marx está dizendo, olha, sabe qual é o erro fundamental que o Hegel tem? Imaginar que o trabalho é só a atividade do espírito, lembra? É pura teleologia, que o trabalho não inclui a transformação do mundo, a objetivação. Então veja, um lado, o Engels está chegando, ó, é o trabalho que produz toda a riqueza, é daqui que sai, vamos dizer, é daqui que sai a chave para a gente entender a história. E o Marx está chegando pela via filosófica. Olha, o problema é que o Engels restringe o trabalho à atividade do espírito, à teleologia. Na verdade, o trabalho é muito mais do que isso. E quando o trabalho é um trabalho explorado, portanto é um trabalho desumano, é um trabalho alienado,
Quando o trabalho é assim, produz uma sociedade desumana, produz uma sociedade alienada. Olha a sociedade burguesa. Então veja, os dois estão caminhando, percebe? Paralelos, eles não trocaram uma carta, nada. Quando chega para o Marx o esboço da crítica à economia política, que vai ser publicada nos anais franco-alemães, né? Quando chega esse texto, e o Marx está redigindo em Paris os manuscritos de 43 em Kreuznach e 44 em Paris, veja, eles estão chegando, percebe, no mesmo ponto. E desse encontro dos dois é que surge a colaboração que vai ser o resto da vida, eles se descobrem mutuamente. O Engels vai para Paris, os caras se encontram e viraram os amigos que vão atravessar a vida inteira, tá certo? E veja que coisa incrível, a amizade começa, não é porque pessoalmente um tem uma boa impressão do outro, que por aí não ia. Começa do ponto de vista intelectual, ó. Alma encontra alma, percebe? Quando a alma encontra a alma, aí sim você tem uma amizade que surge, percebe? É incrível isso, né? É incrível. E o resultado disso, veja, é que os dois estão chegando no mesmo ponto. O Marx fica tão impressionado com Engels, que o Marx começa a procurar um editor para oferecer uma obra que ele vai escrever, que chama Crítica da Economia Política. Ou seja, ele vai começar a estudar a economia política, tá certo? Isso em 1844, ele já está oferecendo para o editor um texto que ele não escreveu, que se chama de Crítica de Economia Política, tá certo? Que ele só vai estar com esse texto pronto 23 anos depois, em 67, tá certo? Então ele vai passar os próximos 23 anos não fazendo só isso, tá certo? Mas 23 anos meio que pesquisando isso. Os últimos 10 anos desses 23 aí só fazendo isso, tá certo? Então veja que é uma trajetória, tá? Só para contar para vocês, nesse momento que o Marx está dando essa virada, pela primeira vez ele diz: o proletariado é a classe revolucionária, não a burguesia. Num texto que ele está fazendo de crítica ao Hegel, chama a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, introdução. O texto, Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, é um texto interessante. A introdução é interessantíssima, tá certo? Que ele vai dizer, a única classe capaz de fazer a revolução é o proletariado. Mas ele não tem ideia do que é proletariado, tá certo? Para ele, proletariado é todo mundo que é pobre. De onde que vem a palavra proletariado? Vocês sabem, vem de Roma. O proletário era aquele que não tinha nada a vender a não ser a sua prole, a não ser os seus filhos. Era aquele trabalhador livre, que não era escravo, mas tão miserável, que a única coisa que ele podia ter para vender eram os seus filhos. Então, o proletário romano, normalmente é aquele camponês que perdeu a terra por dívida, por alguma questão, perdeu a terra, ele não tem mais do que viver, tá certo? E só tem os filhos para vender. Então, esse é o conceito de proletariado, tá certo? E para o Marx, ele vai adaptar esse conceito ao proletariado, é esse pessoal que está aí morrendo de fome, que não tem o que fazer, que está tendo que vender sua força de trabalho, tá certo? E quando Marx, em 44, né, lá nos manuscritos, ele está escrevendo sobre o trabalho alienado é todo trabalho que recebe o salário, que é comprado, que é mercadoria. E aí não importa se o salário é grande ou pequeno. Ele não está completamente errado nisso. Mas claro que tem uma diferenciação de classe aí que não vai ser dada pelo tamanho do salário, mas que o tamanho do salário expressa de algum modo essa divisão de classe, né? Você tem, né, normalmente a classe média, a pequena burguesia tem um salário maior do que o proletariado, normalmente, nem sempre é assim, né? O critério de divisão de classe não é um critério salarial, mas para o Marx, veja, nesse momento, todo mundo que vende a força de trabalho faz parte da mesma classe social, e proletário para ele era uma coisa muito confusa, né? O proletariado era a nova classe, sim, mas exatamente, ele vai melhorar isso com o tempo, tá certo? Mas nesse momento é uma coisa muito confusa. E o Engels, que está fazendo o estudo da condição da classe trabalhadora inglesa, ele não está falando de proletário, ele está falando de trabalhador, né? E se vocês pegarem, é muito interessante o estudo. Vocês vão ver como ele consegue perceber que há uma diferença fundamental, mas que ele não consegue teorizar sobre isso, que tem uma diferença fundamental entre o que a gente chamaria de lumpen, o que o Marx vai chamar, o Engels também, de lumpen proletário depois, aquele cara que é tão desempregado, que nem proletário consegue ser, tá certo? E aquele trabalhador que é proletário, que está empregado, que tem uma consciência de classe, que consegue ter uma atuação política conjunta, tá certo? Então o Engels já consegue perceber que é uma distinção aí, mas também não é capaz de fazer uma elaboração teórica mais avançada. Mesmo porque, veja, a gente está falando 43, 44, o proletariado está aparecendo agora, né? O primeiro momento que o proletariado entra na história, São Marx dizendo, como classe proletária, é a greve dos tecelões em Lyon, em 1831. Veja, 44, o proletariado tem 13, 14 anos de vida, percebe? É uma coisa ainda muito recente, né? Um fenômeno social muito recente. Então, os dois estão tateando, mas
Tá certo? Mas, enfim, o trabalho pintou, né? Mas a questão da classe ainda é complicada, né? Ainda é confusa. Mas o termo em si, proletário, já nessa fase já mais madura do café, quem utilizou foi Marx, que começou a utilizar sobre isso, porque você falou que antigamente em Roma tinha, né? Mas... Tinha, olha, eu não sei te dizer com certeza quem que começa a utilizar isso, eu não sei te dizer. Mas já era um termo utilizado, então. Já era um termo utilizado, e quando a gente vai chegar nas revoluções de 44, 48, aí esse termo se esparrama, entendeu? Mas eu não sei te dizer exatamente com que conteúdo, com que sentido. Certamente há diferença entre os diversos intérpretes do que foi a revolução e, portanto, qual era o proletariado, tá certo? Mas que o proletariado é algo que não é burguês, é antagônico ao burguês, começa a ganhar força, tá certo? Veja, nesse momento você começa a ter todo o socialismo utópico começa a ganhar força, o anarquismo começa a surgir. Então você tem, fazendo a esquerda, a crítica à esquerda da sociedade burguesa, você tem um bolo de pensador, um bolo de produção, que não é só o Marx e o Engels. Para a gente interessa mais o Marx e o Engels, porque a gente está estudando ele, mas o Marx e o Engels, nesse momento, do ponto de vista, inclusive, da presença social e política, eram muito minoritários. Né, os socialistas utópicos, o Proudhon na França, né, o Owen lá na Inglaterra, tinha um público, uma repercussão muito maior do que o Marx e o Engels tinham. Muito maior, muito maior. Eles começam a ganhar uma certa força, mas sempre muito minoritária, a partir das revoluções de 48. Que surge a primeira Associação Internacional dos Trabalhadores, que eles escrevem um manifesto comunista, etc. Aí que eles começam. Né? Mas imagina, o manifesto, né, a Associação Internacional dos Trabalhadores foi fundada na Inglaterra e o manifesto é escrito em alemão. Imagina como tinha pouca presença na Inglaterra, percebe? A língua da Associação Internacional, a língua oficial era o alemão. Não era nem o francês nem o inglês, percebe? Que era onde você tinha um movimento operário mais avançado, mais desenvolvido, né? E os anarquistas espanhóis começam a aparecer com Bakunin. Então a gente está falando de coisa muito pequenininha, né? A interferência deles na história ainda é muito pequena. Vou lá? Veja, se a gente pegar desse momento, deixa eu colocar o guardado, se a gente pegar de 43, 44 para cá, vocês vão ver que, para cá eu digo, até que surgiu o primeiro volume do Capital em 67, vocês vão ver que o processo de desenvolvimento é muito interessante. Eu digo de desenvolvimento intelectual do Marx e do Engels. Agora eles estão trabalhando junto, então não é mais uma coisa distante um do outro, né? Eles estão se escrevendo o tempo inteiro, se falando o tempo inteiro, discutindo o tempo inteiro, bebendo o tempo inteiro, tá certo? Eles estão muito juntos o tempo inteiro e eles têm uma troca, né? Uma troca intelectual muito grande. Começa inclusive a haver uma certa divisão de tarefas entre eles. O Engels vai estudar a questão militar, o Marx vai estudar a questão técnica, eles vão trabalhando cada vez mais juntos. Então, agora fica muito difícil separar o desenvolvimento dos dois, porque agora, veja, são duas obras diferentes. O Engels tem contribuições dele, muito importantes, mas você percebe que é quase que dois lados da mesma moeda. Não é exatamente a mesma coisa, mas um está muito colado com o outro, tá certo? E o processo de desenvolvimento vai ser muito interessante. Eles começam entre 43, 45, 44, 45, 46, eles começam, os dois, a estudar a economia burguesa e a estudar a história. E travando o debate que se tinha no polo mais avançado do debate europeu naquele momento, que era Paris. Né? Então, travando o debate contra Proudhon, contra o socialismo utópico, tá certo? E o Marx vai escrever um texto que até o final da vida o Marx considerava o texto que era de introdução a ele. Quando, já no final da vida, um jornalista inglês pergunta para ele que obra do senhor o senhor indicaria como introdução, ele vai falar a miséria da filosofia. Tá certo? Mas ele diz com um adendo, aonde eu falo venda do trabalho, leia-se, venda da força de trabalho, tá certo? Que ele ainda não tinha, imagina, 45 ele não tinha descoberto a diferença entre trabalho e força de trabalho. Depois a gente vai ver uma diferença fundamental, tá certo? Mas veja, aí quando vem as revoluções de 48, é um banho de história para o Marx e para o Engels, é um banho de história. Porque pela primeira vez você tem proletariado de um lado, burguesia do outro, a classe média dividida no meio, pequena burguesia dividida no meio, uma dinâmica entre as disputas no interior do Estado e as lutas de classe na rua, tá certo? Com a base econômica, tá certo?
toda a ideologia que vem lá da Revolução Francesa, né, o Napoleão protegendo os camponeses, então né, os camponeses apoiando Napoleão, sobrinho do grande Napoleão, Napoleão III. Então, veja, eles são capazes de fazer um estudo maravilhoso sobre a relação entre né, a luta política de classe com a base econômica, com a esfera político-ideológica, tá certo? Como é que isso se relaciona? E os estudos são fantásticos. Se vocês algum dia lerem, eu acho que todos vocês vão ler, claro, o 18 Brumário do Marx, veja, é uma coisa maravilhosa, é uma análise que todos vocês entendem, não tem nenhum problema, não é um, né? Mas veja, o 18 Brumário, ele escrevendo artigos para o jornal, tá certo? Ele ia comentando de 15 em 15 dias o que estava acontecendo. E aí ele juntou depois e fez esse livro. E o livro é maravilhoso, como é que dá o processo de 48 na França. E ele faz aí várias referências aos outros 48, que a Revolução de 1848 foi a revolução mais europeia que teve, tá? Se esparramou pela Europa inteira. Foi a revolução que mais se esparramou pela Europa inteira. Então é um texto interessantíssimo. A única dica é que vocês têm que ir anotando assim, ele diz, né, o 2 de fevereiro, né, o jornal, vocês têm que ir anotando, fazendo uma linha de tempo, anotando o que é o 2 de fevereiro e que página que está, tal jornal, que página que está, tal, porque lá na frente ele vai dizer, porque no 2 de janeiro, porque eu te errei, porque, né, se você não tiver a noção do que ele está falando, que lembra que ele está escrevendo, as pessoas estão vivendo aquilo, né? Que nem a gente falar Temer, Maia, tá certo? Todo mundo sabe quem é, né? Tá certo? Né? Então, se vocês fizerem, e vocês entendem o texto, e o texto é maravilhoso, né? E começa com aquela frase linda, né? Os homens fazem a história, mas não em circunstâncias que escolheram, o passado oprime feito um pesadelo, cérebro dos vivos. É lindo, tá certo? É uma coisa maravilhosa o texto, né? Então, veja, eles estão aprendendo com a história, percebe? Além de eles estarem estudando, pesquisando, a história está ensinando para eles sem parar um minuto. E isto, veja, vai levando ao amadurecimento teórico, político, ideológico deles. E claro, e dentro disso, estudando cada vez mais como é que a burguesia acumula o capital, como é que ela tira do proletariado a riqueza que vai se transformar depois em capital na mão dela, como é que isso, eles vão estudando isso, vão, tá certo? E o Engels estudando a questão militar, o Marx estudando a questão da técnica, como é que se desenvolve, eles estão nesse, e mais estudando literatura, estudando arte, estudando, tá certo? Os caras estão, é uma coisa impressionante, né? A quantidade de coisa que eles estudam é uma coisa fenomenal, tá certo? É uma coisa, de fato, para o nosso patamar, é uma coisa assombrosa, né? Porque, imagina, naquela época não tinha nem computador, nem máquina de escrever ainda. Você anotava tudo um bico de pena e nanquim, num papel que mal dobrava, que tinha linha ainda, um papel duro, que mal dobrava, tá certo? Era uma coisa inimaginável, né? E os caras estão, né, escrevendo artigos, escrevendo cartas, escrevendo panfletos, escrevendo, né, uma coisa muito interessante. É incrível. Se vocês pegarem as obras completas do Marx e do Engels, desse período que vai de 45, 46, mais 47 até 55, 56, é uma barbaridade o que esses caras escreviam e liam e comentavam, e trocavam de carta entre. Você lê o livro, não sai, não quebra. É uma cultura geral, é uma coisa, né? E todos eles obviamente, já conheciam Goethe, já conheciam, né, as tragédias gregas, já conheciam que isso vinha do processo de formação deles como adolescente, da família, da escola alemã, né? Então, é uma coisa de fato absolutamente fascinante. O Engels lia e falava, escrevia 7 línguas. É uma loucura, né? O cara tinha uma facilidade para a língua, tá certo? Era uma loucura, tá certo? Mas língua assim, tipo o russo, o prussiano, sabe? É uma loucura, tá certo? É uma loucura. Eu não sei se o russo e o prussiano, mas línguas malucas, assim, né? Inglês, francês, né? E todos eles, claro, alemão, óbvio, né? Mas inglês, francês, todos eles. Mas além disso, era uma loucura o que esses caras tinham de cultura. Veja, o que vai acontecendo? Quando a gente está chegando, tá certo, na década de 1950 para 1960, né, de 1850 para 1860, o capitalismo começa a amadurecer para valer. Veja, quando o capitalismo sai da Revolução Industrial, 1830, você tem uma situação que já era um capitalismo industrial, mas era uma situação em que você não tem ainda nenhum grande grupo econômico capaz de dominar nenhum grande setor econômico. Então você tem, por exemplo, você pegar a siderurgia inglesa, você tem milhares de pequenas usinas siderúrgicas produzindo ferro-gusa, produzindo aço e concorrendo entre si. Você pega a produção de tecidos na Inglaterra, tecido de lã, você tem milhares de pequenas, pode ter fábricas grandes, mas que não tinham poder de dominar o mercado sozinho, tá certo?
Isto começa a se alterar quando a gente começa a se aproximar dos anos 60. Em 1870, isso se altera radicalmente. Os grandes trustes, os grandes cartéis, os grandes monopólios, ou seja, os grandes grupos econômicos, passam a dominar a economia. Mas até a gente chegar aí, você tem um processo em que a concentração econômica vai crescendo até dar essa virada em 1870. Mas quando a gente está chegando em 1850, 1860, este processo já está avançando. E está ficando cada vez mais evidente para quem estuda economia como é que se desenvolve a economia capitalista. Você tem um processo em que você vai aumentando a produção, porque um capitalista está disputando com o outro. Para vencer a concorrência, você tem que produzir mais e mais barato que o outro, não tem outra saída. Tá certo? Para produzir mais barato, você não tem outra saída, você tem que produzir mais. Você tem que fazer com que o trabalhador, com o mesmo salário, com o mesmo tempo, ele produza mais. Então você vai desenvolvendo a capacidade produtiva, vai desenvolvendo as forças produtivas. Quanto mais você produz, mais você produz. Chega um determinado momento que a sociedade está produzindo mais do que a sociedade é capaz de consumir. Nesse momento você chega na abundância, você tem uma oferta maior do que a procura. Se a oferta é maior do que a procura, o preço cai abaixo do preço de produção. Com isso, veja, não compensa mais produzir. O que o capitalista faz? O preço está muito baixo, suspende a produção, manda tudo o mundo embora, fecha a fábrica, tá certo? Espera o preço subir, começa a vender o estoque dele para sobreviver, espera o preço subir. Se ele fecha a fábrica, manda todo mundo embora, o desemprego aumenta. Se o desemprego aumenta, o consumo cai. Ou seja, a capacidade de consumo da sociedade cai ainda mais. A superprodução, a abundância, fica ainda maior. Mais fábricas fecham, mais gente embora, pronto, um ciclo alimenta o outro. O resultado disso é que a indústria não paga o banco. Se não paga o banco, para compensar o prejuízo, começa a aumentar a taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros, quebra o restante da indústria e quebra a agricultura, lembra? Que só funciona financiada pelo banco. Se quebra a indústria e quebra a agricultura, quebra o banco. Você tem uma crise generalizada. Então veja, a cada 10 ou 12 anos, a partir de 1820, você tem uma crise dessa. O processo é assim, você aumenta a produção até que pum, crise, aumenta a produção, pum, crise, aumenta a produção. Isso são as crises cíclicas. E isso já está ficando evidente para o Marx e para o Engels, para todo mundo, mas para o Marx é muito evidente a partir de 1850, 1860, eles já são capazes de dizer, ó, a cada 10 ou 12 anos tem uma crise geral, e a cada crise geral a questão revolucionária se coloca de novo, porque aumenta o desemprego, a revolta da classe operária, tá certo? Então, você tem várias cartas entre eles dizendo, olha, será que vai vir uma nova crise? Olha, o preço do algodão caiu, não sei o que, isso está anunciando uma nova crise? Olha, tem um jornal, está dizendo que é assim, tá certo? E isto, veja, numa economia que o mercado mundial está crescendo, portanto está se tornando cada vez mais uma economia mundializada. Tranquilo? Veja, neste processo acontece uma coisa muito que vocês entendem facilmente. Quando você tem um processo de desenvolvimento da economia, o grande capitalista consegue produzir mais e mais barato que o pequeno capitalista. Então, nesta concorrência, quem leva vantagem é o grande capitalista. Mas quando chega na época da crise, o grande capitalista consegue sobreviver melhor do que o pequeno capitalista, que quebra primeiro. Então, tanto no processo de expansão da economia, quanto no processo de crise, o grande engole o pequeno. Então, você tem um processo de concentração econômica, percebe? Onde você tinha milhares de industriais, você começa a ter centenas, depois você começa a ter dezenas, depois começa a reduzir cada vez mais. Então, até a gente chegar no processo, até a gente chegar na crise de 1870, 1871, esse processo de concentração econômica vai avançando. E o capitalismo, que era antes de 1871, capitalismo concorrencial, vai se transformar depois de 1871 no capitalismo monopolista. Tranquilo isso? Veja, o Marx está escrevendo o Capital no momento em que o capitalismo concorrencial já amadureceu, que o processo de concentração está avançando cada vez mais, mas antes de chegar no capitalismo monopolista. Mas você percebe que ele já tem na mão um capitalismo maduro, as grandes tendências de desenvolvimento, as grandes contradições, as suas relações econômicas mais decisivas, que na teoria vão dar as categorias econômicas mais decisivas, já estão maduras. Então veja, ele vai de fato começar a escrever o Capital quando
veja, o capitalismo já está muito mais maduro, as contradições muito mais maduras, muito mais avançadas do que em 43, 44, quando ele estava procurando no editor, tá certo? A situação histórica é muito, do ponto de vista histórico, é muito mais favorável para ele escrever uma teoria que reflita de fato o que está acontecendo no mundo. Tranquilo? Olha que legal. Quando ele decide, tá certo? Olha, tá bom, eu vou escrever a crítica da economia política, isso é ao redor de 56, 57, quando ele toma essa decisão, ele tinha absoluta certeza que isso ia levar pouquíssimo tempo, tá certo? Era uma questão de poucos anos e essa questão está resolvida. Porque veja, qual é a crítica da economia política? O proletariado, que agora está ficando claro para ele, que é o trabalhador da indústria, e o trabalhador assalariado do campo, depois eu falo melhor isso para vocês, tá certo? Então, veja, que o proletariado, esse é que produz toda a riqueza social, que todas as misérias do mundo capitalista vêm do fato de que o capitalismo só se sustenta explorando o proletariado. Então você tem a burguesia industrial explorando o proletariado e a burguesia comercial e a burguesia banqueira pega a parte da mais-valia que a burguesia industrial tira do proletariado e vai acumular riqueza através da parte dessa mais-valia. Então veja, toda a riqueza vem do proletariado, o comércio não produz riqueza nenhuma, né, os serviços, os bancos não produzem riqueza nenhuma, eles acumulam uma riqueza que é produzida pelo proletariado. Já está ficando claro para eles. Então, para ele, olha, é uma questão de pouco tempo. Ele começa a escrever e ele começa a perceber que a coisa é muito complicada. Ele faz o primeiro rascunho, 57, 58, que são os Grundrisse, e ele abandona, porque ele percebe que aquilo não para de pé. Essa tentativa teórica que ele fez de explicar tem tanto furo que não vale a pena nem consertar, é melhor começar de novo. Então ele abandona os Grundrisse, porque os Grundrisse têm barbaridades, tá certo? Os Grundrisse têm inverdades, têm falsidades, o Marx sabia disso, tá certo? Então ele abandona porque de fato, é melhor jogar fora e começar de novo. Claro que nos Grundrisse tem coisas interessantes, né? Quem for fazer o doutorado esse ano, né? Assim, então, Deus é grande, tá certo? Escreve certo por linha história. A gente vai pegar um texto lá que é super interessante sobre o método nos Grundrisse, tá certo? É super interessante, tem coisas interessantes, mas o Marx nos Grundrisse diz barbaridades. Então, ele abandona esse texto, tá certo? E resolve fazer um outro manuscrito, uma outra versão. Ele faz um novo plano geral da obra, discute tudo isso com Engels, e a gente sabe disso, tem carta trocada entre eles, tá certo? Resolve fazer uma nova formulação e começa a escrever. Quando chega mais ou menos 61, ele chega à conclusão que essa tentativa também deu com os burros nadas. Ele abandona e decide começar um outro, tá certo? Que vai ser os manuscritos de 61 a 63. Chega a 63, ele chega à conclusão que não presta. Ele abandona, tá certo? E vai fazer outro, que vai ser de 63 a 65. Quando chega em 65, ele chega à conclusão que não dá. Aí esse manuscrito ele joga fora e começa de novo, tá certo? E aí ele vai ter a versão final. Então veja, quantas tentativas ele está fazendo. Nesse momento da vida dele, ele não faz outra coisa a não ser acordar de manhã, ir para a biblioteca de Londres, sentar e ficar pesquisando e escrevendo. Ele ia tanto para lá, vocês sabem, né, que para as bibliotecárias, o que elas mais amam, um dia vocês vão ter essa experiência, o que as bibliotecárias mais amam é um pesquisador que vai pesquisar na biblioteca delas, tá certo? Porque, claro, a razão delas existir é incrível, tá certo? Se vocês tiverem alguma vez uma experiência de ir numa biblioteca, passar 2 meses estudando na biblioteca, se vira íntimo de todas as bibliotecárias ou bibliotecários, né? E eles ajudam, você imagina como ajudam, tá certo? É genial. Olha, eu vi que o senhor está estudando isso, o senhor já viu esse livro? Ele, olha, tem um outro professor que estava aqui estudando isso, o senhor, isso que lhe interessa, é incrível, tá certo? As contribuições são fantásticas. Mas ele era tanto assim que ele já tinha, a mesinha que ele estudava era dele, tá certo? E tem aquela coisa, né? Quando termina o dia, você deixa o livro e a bibliotecária que coloca na estante, para não perder os livros. Se cada um começa a colocar na estante, você nunca mais acha os livros, tá certo? Veja, as bibliotecárias não faziam isso, sabiam que ele ia voltar no dia seguinte, deixava o livro aberto como ele tinha deixado ali, tá certo? Era uma coisa, né? E até hoje tem essa mesa do Marx, está lá na biblioteca de Londres, não sei se foram para a biblioteca, tem lá a mesinha, tem uma plaquinha, nessa mesa o Marx escreveu o Capital, é mesmo, escreveu lá, tá certo? Veja, de 57 a 67, ele não fez outra coisa, não ser a biblioteca para escrever o livro primeiro do Capital, porque o segundo, o terceiro e o quarto ele não escreveu, tá certo? Levou 10 anos para ele amadurecer a primeira edição,
Só para contar para vocês, eles e o Engels estavam convencidos que saindo o primeiro volume do Capital ia ser uma revolução de tal ordem que ninguém mais ia pensar a economia do mesmo jeito, porque de fato o livro é genial, tá certo? Pessoal, o livro não tem impacto nenhum. Ninguém presta atenção. Nada. Se ele tivesse publicado ou não publicado, teria sido, para a história não, mas é exatamente a mesma coisa. Ninguém deu a menor importância. Ninguém deu a menor importância. O desespero deles é tão grande que o Engels começa a fazer, sabe essa história? Ele começa a fazer resenha com nome falso. Resenhas críticas, né? Resenhas críticas, né? Para publicar nos jornais burgueses, ele começa a fazer resenhas burguesas críticas, mas dizendo que era um livro importante, que todo mundo deveria ler, tá certo? Imagina o desespero deles, tá certo? O livro demora muito para vender a primeira edição. E o Marx percebe que ele tem que fazer alguma mudança profunda, porque deve ter algum problema na forma do livro. Então ele começa a preparar uma segunda edição, e aí o livro começa a ficar mais parecido com o livro que a gente tem. O livro que a gente estuda é a última versão que o Marx deixou, que é a 4ª edição. Então, por exemplo, na primeira edição, aquela passagem do capítulo 1º, que é tão famosa, o fetichismo da mercadoria, que é um texto incrível, não tinha lá na primeira edição. Né? Uma passagem, uma parte importantíssima do capítulo 5º, na primeira edição, são 3 ou 4 parágrafos. Ele vai desenvolver depois. Né? Enfim, tá certo? Então ele resolve, e aí sai a segunda edição e nada, e sai a terceira edição e nada, tá certo? E sai a 4ª edição e nada. A 4ª edição é a edição que virou a edição padrão, a edição que a gente estuda. Tem 1000 histórias que eu não vou contar para vocês, que não interessa agora aqui. Aí nesse meio tempo surge a proposta de publicar o Capital em fascículos para os operários franceses em Paris. Então eles vão fazer uma edição em fascículos, vai ter uma tradução com 1000 problemas. Depois, logo depois que o Marx morre, surge a proposta do Avelin de fazer a tradução para o inglês. E aí o Engels vai vistoriar a tradução para o inglês, tá certo? Então vão saindo várias versões, né? O Engels, nessa tradução inglesa, em várias passagens, ele pega as simplificações que o Marx fez para o francês, para ficar mais fácil para o trabalhador francês, ele pega essa simplificação e traz para a edição inglesa. Então a edição inglesa é um misto, digamos, da 4ª edição alemã com alguma coisa da edição francesa. Então, se a gente chega, 2 minutos. Alô? Alô? Aninha? Ô, Aninha, posso ligar para você daqui 3 horas? Estou no meio do grupo de estudo. Tá tudo bem por aí? Falou? Não, tá tudo bem. Beijão, Aninha. Até mais. Tchau. É filhinha, né? Então, veja. E aí, então, veja. Mas quando sai o livro primeiro, desde a primeira edição, tá certo? Que eu não li, hein? Estou dizendo para vocês pelos comentadores. Eu tenho a primeira edição, se quiserem, eu trago para vocês verem, tá certo? Eu tenho as 4 edições, mas na verdade eu só estudei o livro primeiro da 4ª edição, tá certo? Não tinha muito sentido estudar as outras, né? Para aquela pesquisa que eu estava fazendo sobre o que é o proletariado, o trabalho e tal, não tinha muito sentido. Mas se vocês pegarem, vocês vão ver como vai mudando uma edição até chegar na 4ª, tá certo? A 4ª edição é o Engels que faz, mas com as anotações que o Marx deixou na 3ª edição. Tá certo? E aí são poucas alterações, algumas importantes, mas são poucas alterações, não são alterações fundamentais, tá certo? Quando chega aí, o Marx tem clareza completa. Olha, como é que o trabalho que transforma a natureza produz toda a riqueza da sociedade e como é que esta riqueza se esparrama em toda a sociedade. Vai chegar a pequena burguesia, vai chegar o comércio, vai chegar os bancos, tá certo? Vai chegar a burguesia, vai chegar o próprio proletariado. E como que no interior do próprio proletariado você começa a ter diferenças. Você tem um proletariado que é o proletariado mais avançado, mais especializado, que tem mais estabilidade, que tem um salário melhor. Você tem um proletariado que tem um salário muito menor, que tem um trabalho muito menos especializado, tem muito menos estabilidade. Ele começa já também a perceber que o proletariado, ele começa a descrever como o proletariado não é um todo homogêneo. É um todo muito heterogêneo, que tem contradições entre eles, tá certo? Então, nesse momento, as coisas estão ficando claras. O Marx consegue fazer uma radiografia
de como o capital é produzido, de como, ao ser produzido, ele produz a sociedade burguesa, que é uma coisa absolutamente insuperável, absolutamente insuperável. Né? Eu diria, isso é a minha opinião pessoal, tem várias pessoas que não concordam, tem vários debates disso, mas eu diria que as categorias e a forma como Marx alinhava a reprodução da sociedade burguesa é o que a gente precisa para entender a sociedade contemporânea. Com alguns adendos, obviamente. Né? Hoje a gente vive um momento da crise estrutural, já não é mais, né, as crises cíclicas, a gente vive um capitalismo monopolista, não é mais o capitalismo concorrencial, tem algumas coisas, mas as categorias decisivas, trabalho abstrato produtivo e improdutivo, capital industrial, capital bancário, né, capital comercial, a pequena burguesia ou os trabalhadores, como ele vai chamar lá no capital. E essas categorias são absolutamente perfeitas para entender o mundo, não precisa de nenhuma complementação aí, tá certo? O problema mais geral, e isso que o Merçário, no Paralém, discute legal para Dedéu, o problema mais geral que tem a obra é que o Marx imaginava que naquele momento histórico já tinha chegado a crise estrutural do capital, que o capital não tinha mais como desenvolver as forças produtivas e que isso ia levar à revolução proletária num curto espaço de tempo, né? E isso, claro, a história provou que o Marx e Engels estavam errados, né? A história se mostrou muito mais complicada do que o Marx e Engels imaginavam. Mas, do ponto de vista da explicação do que é a reprodução do capital, do que é a sociedade burguesa, o livro primeiro é brilhante, tá certo? Não precisa muito mais além disso, não. Legal, né? O que o Marx está dizendo? Veja, é legal para Dedéu. Ele vai dizer o seguinte, ó. Se a gente pegar as sociedades pré-capitalistas, então se vocês pegarem a sociedade de classe, né? Então se você pegar a sociedade escravista, a sociedade feudal, o modo de produção asiático, você vai ver que em toda a sociedade de classe você tem duas classes fundamentais. Você tem a classe dominante, que é a classe que se apropria da riqueza, que vai sendo produzida pela classe que produz a riqueza, pela classe trabalhadora de cada momento histórico. E que você tem, entre essas duas classes fundamentais, você tem uma série de estratos ou classes sociais que ficam entre as duas, que cumprem uma função de ajuda da classe dominante manter a classe dominada sob o controle. O exemplo que o Marx vai dar, mas ele vai repetir isso, né? Você tem no feudalismo, tem no modo de produção asiático, vai ter lá no escravismo, né? Você tem um conjunto de assalariados pela classe dominante que vão servir de auxiliares para a classe dominante para manter os trabalhadores sob controle. Então você tem o exército, por exemplo, você tem os funcionários públicos, você tem o Estado. Qual é a função desses trabalhadores assalariados? Eles ajudam a classe dominante a organizar a exploração dos próprios trabalhadores, a manter os trabalhadores sob exploração. Então vai dizer, você tem sempre duas classes sociais fundamentais e você tem estratos sociais que estão no meio, que servem a classe dominante a manter a exploração sobre os trabalhadores. E aí, não vai ser no Capital, mas o Marx tem vários textos sobre o modo de produção asiático, o modo de produção feudal, o modo de produção escravista, que ele vai mostrar como essas camadas assalariadas auxiliam a classe dominante, qual é a função social que eles cumprem a favor da classe dominante, tá certo? É dessa interpretação mais geral que sai a tese do Marx e do Engels, que o Estado é o instrumento de repressão da classe dominante sobre os trabalhadores. Tá certo? O Estado sempre cumpre essa função. Cada momento histórico cumpre uma forma um pouco diferente, mas sempre cumpre essa função, tá certo? E os funcionários públicos, portanto, são assalariados que vendem a força de trabalho, mas vendem a força de trabalho com a função social de ajudar a classe dominante a manter os trabalhadores sob controle. Isto tudo, ele vai explicar, o Marx vai explicar no volume primeiro como é que se dá. Entro nisso agora? Vocês têm alguma dúvida? Entra aí direto. Olha que legal. Ele vai falar o seguinte, olha na sociedade burguesa. Se vocês olharem na sociedade burguesa, vocês vão ver que a burguesia acumula o capital, ou sob a forma de dinheiro, ou sob a forma de propriedade privada. Veja, qual é a forma de dinheiro? A forma de dinheiro. Quando é a propriedade privada, que propriedade privada é essa? Veja, a burguesia pode acumular dinheiro em toneladas de trilho de trem, pode acumular capital em prédios de apartamento, pode acumular capital, sabe lá eu, em navios, pode acumular capital, tá certo? Mas ela não pode acumular capital em algumas mercadorias. Por exemplo, não dá para acumular capital
em horas de canto lírico de uma cantora de ópera. Não dá. Não dá para acumular capital, brincando, em horas de aula do Ivo. Alguém chegar e falar, pessoal, fiz um baita investimento, comprei, tá certo, 2.000 horas aula do Ivo, percebe? O cara jogou dinheiro fora. Isso não vai retornar nunca. Percebe o problema? Então veja, a burguesia já sabia disso, mas o Marx se apropria disso para dizer o seguinte, veja, não é todo o trabalho assalariado que serve para acumular o capital. Há uma diferença entre trabalho assalariado e trabalho assalariado. Tem trabalho assalariado que produz um produto que serve para acumular o capital. E tem um trabalho assalariado que produz um produto que não serve para acumular o capital. Por que cargas d'água isso acontece? Ele vai mostrar o seguinte, ó. E o exemplo que ele dá é um professor numa escola privada. Esse é o exemplo que ele dá. Ele diz o seguinte, veja, pega o trabalho de um professor. Ele é um trabalhador assalariado, ele vende a força de trabalho na escola, recebe um salário, um trabalhador assalariado. Mas o que acontece com a produção dele? Qual é a produção dele? A produção dele, o que ele produz é 1 hora aula. Ele entra em sala de aula e dá 1 hora aula. Essa é a produção dele. Veja, na medida que ele está dando a aula está sendo consumida pelos alunos. Quando termina a aula, não sobrou nada. Toda a mercadoria que ele produziu foi consumida. Não sobrou nada. E se não sobrou nada, veja, a riqueza da sociedade não aumentou. A riqueza da sociedade continua a mesma. Porque aquilo que foi produzido foi consumido no próprio ato de produção. Pega um trabalho de um trabalhador industrial, de um proletário industrial. Veja, ele produz um trilho. Quando termina o processo de produção, tem o trilho. O trilho dura décadas. Uma sociedade que tem um trilho é mais rica do que uma sociedade que não tem trilho nenhum. Que tem 2 trilhos é mais rica do que uma sociedade que não tem trilho nenhum. Que tem 3 trilhos. Veja, quando você tem uma produção na qual o produto continua existindo depois de terminado o processo produtivo, você tem um processo em que a riqueza total da sociedade aumenta. Porque você está acumulando riqueza sob a forma de produto humano. Confuso isso que eu estou dizendo? Veja, pensem, vai, para brincar, pensa o Brasil. O que o Brasil era em 1500. Pensa o que o Brasil é hoje. Pensa a quantidade de trabalho, portanto de riqueza, que tem acumulado sob a forma de estrada, de ponte, de cidade, de usina hidrelétrica. Percebe? Isso é riqueza que vai acumulando. Isso de geração para geração, você vai acumulando riqueza. E a burguesia, que é a dona dessas usinas siderúrgicas, dessa estrada, desses prédios, veja, ela vai acumulando riqueza. O capital vai se tornando cada vez maior. O Marx vai utilizar uma expressão que chama o capital social total. Em alemão, Gesamtgesellschaftliche Arbeit, o capital social total. Tá certo? O capital social total é todo o capital que a sociedade tem, soma tudo que a sociedade tem. Capital social total. Toda vez que você tem uma produção na qual o produto subsiste ao processo produtivo, esse capital social total vai aumentando, porque a riqueza total da sociedade vai aumentando. Confuso isso que eu estou dizendo? Está claro isso? Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Então veja, isto passa a ser a questão básica, a essencial. Se vocês entenderem isso, o resto sai mais ou menos tranquilo. Veja, você tem uma forma de trabalho assalariado que não aumenta o capital social total, não aumenta a totalidade da riqueza da sociedade, porque o que esse trabalho está produzindo vai sendo consumido no próprio processo produtivo, durante o próprio processo produtivo. O exemplo que o Marx dá é a aula, mas qualquer serviço é assim. E você tem uma outra atividade produtiva que é diferente. Você está transformando a natureza, portanto, o que está saindo é a natureza transformada. Essa matéria aqui, ó, essa matéria continua subsistindo. Então, você produz o azulejo, termina o processo produtivo, o azulejo continua existindo. Olha, esse azulejo foi colocado aqui há 10, 7, 8 anos atrás, continua existindo. Esse azulejo que foi produzido por um operário lá na fábrica, hoje representa o meu capital, ó, que está cristalizado aqui, ó. E esse capital faz parte do capital social total. Percebe?
Antes dele ter produzido isso, isto aqui, que hoje faz parte do meu capital pessoal, não existia. Essa riqueza não existia. Foi criada lá por aquele trabalhador. E eu capitalizei aqui ao fazer a casa. Capitalizei, tá claro, acumulei como capital fazendo a casa. Claro que o cara que vendeu para mim, tem todo um processo, não, mas o processo de acumulação termina quando eu coloquei aqui. Eu coloquei. Quando, não, como é que chamava o cara? O Ricardo. O Ricardo, que era o pedreiro, colocou aqui. Avanço? Então veja, ele vai falar, olha para a sociedade. Na sociedade, na verdade, você tem uma classe que produz toda a riqueza social. E o que essa classe faz para produzir toda a riqueza social é, do trabalho dela, sai um produto que subsiste, que continua existindo, depois de terminar o processo produtivo. E este produto que continua existindo depois de terminado o processo produtivo, tem que ser um produto que veio da transformação da natureza. Porque é essa matéria que, ao ser transformada, continua existindo depois. A pura relação social, a aula, tá certo? Ela vai sendo consumida, veja, o que nós estamos fazendo aqui, ele vai sendo consumido na medida em que eu estou falando. Quando terminar isso aqui, o capital social total não aumentou nada, uma grama, um átomo. Mas se a gente estivesse transformando a natureza, é outra coisa. A gente iria aumentar a riqueza social, a riqueza total da sociedade. Então, na verdade, veja, o trabalho que produz toda a riqueza da sociedade é o trabalho que transforma a natureza. Que pode ser na fábrica, no modo de produção capitalista, pode ser na fábrica ou pode ser na agricultura. Yes? Diga. Mas sim, em questão da aula, se a gente está trabalhando essa aula, se a gente pode usar essa aula para transformar ela em capital também, um exemplo com material. Aí você está pensando, por exemplo, o livro. Um exemplo como a gente está trabalhando com indústria, um operário, um mecânico. Sim, se você dá uma aula para ele e ensina ele a trabalhar melhor. Veja, quando você está dando aula, você não está aumentando a riqueza nenhuma. Mas quando ele vai com este conhecimento dele produzir lá a mais, ele está produzindo a mais. Mas você percebe, a produção está sendo feita lá. Ó. Se você ensinar ele e ele ficar desempregado, ele acabar desaprendendo o que você ensinou, tranquilo? Então a aula em si não produz nenhuma riqueza. E claro que eu estou falando riqueza em termos de capital, porque você tem a riqueza humana, ou outra coisa, mas para o capital essa riqueza não conta. E nós estamos falando da reprodução do capital, tá certo? Nesse sentido. Tranquilo? Melhorou? Respondi mesmo? Porque essa questão é complicada. Não. Tranquilo? Aí entraria o trabalho intelectual nesse sentido. Entre o trabalho intelectual nesse sentido. Se bem que para o Marx e para o Engels, o trabalho intelectual tem um pouco outro sentido. Lembra que ele fala da oposição como inimigos entre trabalho intelectual e trabalho manual? Veja, não é o trabalho de pensar e o trabalho de fazer, é o trabalho de organizar a produção pela burguesia e o trabalho de produzir a riqueza da burguesia do proletariado. Então, porque claro que todo trabalhador pensa, percebe? Então não é quem pensa e quem executa, é quem organiza a exploração e quem trabalha sendo explorado. Aqui é o trabalho intelectual, aqui é o trabalho manual. Tá certo? Essas categorias para o Marx têm um conteúdo de classe. Sabe? Não é a questão da atividade. A burguesia faz o trabalho intelectual, o proletariado faz o trabalho manual. Esse é o conteúdo de classe. Claro que o proletariado pensa, certo? Avanço? Claro. Essa parte aí é o que o Messaro chama de discussão entre produção e controle? Eu acho que sim, mas como aí entra também a questão do Estado no Messaro, eu não saberia como desenvolver isso para você. Mas eu acho que sim. Ele diz que é um dos efeitos estruturais é produção e controle, a divisa social de classes, nessa questão de que um produz e outro controla. No Sim. caso seria a questão também do trabalho, né? Manual intelectual. Eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas como eu só mexi com o Messaro fazendo a tradução no comecinho desse século, então, de fato, eu não tenho clareza disso, mas me faz todo sentido o que você está dizendo. Faz todo sentido. Então, sobre isso. Legal para Dedéu, né? Avanço? Tá claro isso que eu estou falando? Tá? Então veja o que ele vai falar. Então, como é que vai se reproduzir a sociedade capitalista? Ela tem que organizar a produção de tal forma que você tenha fábrica e que você tenha trabalho proletário na agricultura, trabalho assalariado lá na agricultura. É daí que eu vou tirar
toda a riqueza da sociedade. Bom, como é que vai se dar essa riqueza? Como é que vai se dar essa apropriação? Ele vai dizer, olha, a grande diferença que a gente tem na exploração capitalista, da exploração do trabalhador em todas as sociedades de classe anteriores, é que a forma da propriedade privada se alterou. Em todos os modos de produção anteriores, a propriedade privada era ligada à natureza. Então, no modo de produção escravista, era um pedaço de terra com escravo. No modo de produção feudal, um pedaço de terra com servo. No modo de produção asiática, um pedaço de terra com camponeses. Agora, quando a gente vem no modo de produção capitalista, é a capital que se expressa em dinheiro. Então, veja, como você tem nos modos de produção anteriores, você tem um limite do quanto a classe dominante consegue conquistar de terra, chega um momento que a sociedade escravista não tem mais força, nem econômica, nem política, nem militar, para conquistar mais território. Então, o processo de acumulação termina, você não consegue acumular mais. Tá? Feudalismo é a mesma coisa, modo de produção asiático é a mesma coisa. Quando você chega no modo de produção capitalista, é um inferno, porque você não tem mais limite de acumulação. Né? 10 vira 10 mil, 10 mil, 10 bilhões, bilhões, trilhões, 4 mil, vai embora, não tem limite. E isto vai fazer com que você tenha uma dinâmica, portanto, que pelo capital enquanto tal, não pelas contradições que ele gera, mas pelo capital enquanto tal, o processo de acumulação não tem limite. A gente sabe que tem, ele vai destruindo a humanidade. Mas se você tirar a humanidade desse circuito, né, se você abstrair e ficar só o capital, do interior do próprio capital, você tem um processo de acumulação que não tem limite. O resultado disso, veja, é que você tem uma forma de acumular riqueza, que é capital, que se acumula sob a forma de dinheiro, que tem um problema estrutural gravíssimo. Depende do mercado de uma forma infernal. Por quê? Olha que legal. Você tem um trabalhador, vamos pegar um trabalhador da fábrica que é mais tranquilo. Vamos imaginar que você tem um trabalhador que faz, sabe lá eu, um prego, tá certo? Faz um prego de pregar madeira, faz um prego. Veja, o cara produz um prego. Esse prego tem dentro dele, veja, a força de trabalho que foi comprada pelo burguês, tem dentro dele a matéria-prima, sabe lá eu, o arame que é necessário para fazer o prego, tem dentro dele o valor do maquinário que foi desgastado para fazer aquele prego, tem dentro dele o valor da energia que foi usada para fazer aquele prego, e tem dentro dele os custos de administração, que são desde o contador que faz a contabilidade, até o cara que fica vigilando o trabalho, vigiando o trabalhador para fazer o trabalhador produzir daquele jeito para dar aquele dinheiro. Então veja, você tem uma série de custos que vão estar nesse prego. E agora o burguês precisa pegar esse prego e precisa dividir esse emprego para pagar o salário do trabalhador, para pagar o custo de energia, para pagar a matéria-prima. E ele não pode pegar esse prego e dividir no meio e dizer, ó, esse pedaço do prego é para você, porque se ele fizer isso, ele destrói o prego, ele destrói a riqueza que foi feita. Quem vai querer comprar a parte de baixo do prego? Vai querer comprar a parte de cima do prego? Não tem saída. Então veja, o único jeito que o capitalista tem de resolver esse dinheiro é transformar esse prego em dinheiro. Ele não tem outra saída. Ele tem que vender o prego. Se ele não vender o prego, ele se ferrou. Porque ele não tem como pagar todos os custos de produção que ele teve, para não falar do lucro que ele quer ter. Então veja, ele tem que vender o prego. E quando ele vende o prego, ele consegue operar imediatamente um milagre. Ele não consegue dividir o prego entre as despesas que ele tem, mas o dinheiro ele consegue. Ele pega o dinheiro do prego, fala, esse dinheiro é o meu lucro, é a minha mais-valia, esse dinheiro é o salário do trabalhador, esse dinheiro, o dinheiro ele divide. Então vocês percebem que a produção, ela vai ser produzida na produção, mas a riqueza capitalista só vai se realizar no mercado, percebe? Se não passar pelo mercado, não vale absolutamente nada. Se você produz o prego e vê uma crise econômica e você não vende o prego não vende nada. O prego, nesse sentido, é um exemplo. Pegue um macarrão. Se você produz um macarrão e você não vende o macarrão, 6 meses depois o macarrão não vale nada, pode jogar fora. Percebe? A riqueza se perde, vai embora. Então veja, tem que passar pelo mercado. Se não passar pelo mercado, ferrou. E aí vocês conseguem entender a contradição fundamental do modo de produção capitalista. Se você tem um modo de produção capitalista que produz abundância, vocês percebem que quando bate na superprodução, a oferta é maior do que a procura. Quando você vai para o mercado, você não consegue tirar do mercado o custo da produção, porque o preço da mercadoria caiu lá embaixo. Então vocês percebem que o modo de produção capitalista depende essencialmente do mercado, e todavia, sob o modo de produção capitalista, o mercado não funciona contento.
Porque vira e mexe, o preço está abaixo do custo de produção. Lembra? Porque tem a abundância. Quando chega na crise estrutural, que a abundância é permanente, a tendência dos preços é sempre estarem abaixo do custo de produção. Eu estou simplificando o custo de produção, mas o correto seria do valor da mercadoria, que a gente já vai chegar ao quê? Está claro o que eu estou falando até aí? Tranquilo? Olha que legal. Quando passa a mercadoria pelo mercado, o burguês vendeu, ele tem o dinheiro na mão. Com o dinheiro na mão, ele pode fazer tudo o que ele precisa fazer. Ele paga o trabalhador, ele paga a matéria-prima, ele paga o desgaste da máquina, ele paga o investimento que ele fez em prédio, ele paga e o que sobra fica para ele. Mas espera, como é que sobra? Como é que é possível sobrar? Veja, não entrou tudo aquilo que é custo de produção, ele não pagou o trabalhador. E como é que pode sobrar? Veja, quando a gente tem um comércio, é fácil da gente entender. Você vai num lugar que a mercadoria está em abundância, custa por 10, você vai num lugar que a mercadoria está faltando, você vende por 15. Está claro de ver onde é que vem o lucro. Mas veja, se você está pagando tudo pelo preço de mercado, e se você vende a sua mercadoria pelo preço de mercado, de onde é que pode vir o lucro? Como é que pode vir o lucro? Veja, a economia política burguesa já tinha descoberto isso, o Marx vai aperfeiçoar isso, tá certo? Veja, isso vem pela mais-valia. O que é mais-valia? Olha que legal. O que é o valor de cada mercadoria? Valor de troca de cada mercadoria. O valor de troca de cada mercadoria é assim, ó. Para fazer o prego, você precisa ter o arame. Para fazer o arame, você tem que ter o ferro. Para fazer o ferro, você tem que ter o minério de ferro. Para ter o minério de ferro, você tem que ter as máquinas que fazem a extração do minério de ferro, que transportam o minério de ferro para uma usina siderúrgica, que vai fazer o ferro vai fazer o arame vai fazer o prego. Você tem que ter esse processo todo. Veja, como é que você vai dizer essa mercadoria vale mais do que essa mercadoria, que vale menos do que essa mercadoria, isso valendo para todas as mercadorias que estão no mercado, todas, de Ferrari de alto luxo, a Coca-Cola, a farinha de trigo, tudo. Como é que você vai fazer um processo desse? Olha que coisa maluca, isso acontece sem ter nenhum órgão, nenhum, que estabelece o preço das coisas. Você não tem uma coisa dizendo, ó, uma Coca-Cola, né, uma Ferrari vale 17 Coca-Colas, que vale tanto. Não tem. Você não tem nenhum. Quando tem, é porque a economia está funcionando tão mal, tá certo? Que é muito provisório, mas não tem. Você tem algo que acontece na sociedade que determina o preço de tudo, sem ter ninguém determinando. E quando a gente vai fazer compra, a gente sabe. Hoje eu fui fazer compra lá no Palato, não queria ir no supermercado, tá cheio demais, a feirinha tá. Eu comprei pouquíssimas coisas. O tomate que eu pago R$1, R$2, lá no Palato estava R$3,70. Né? Sabe lá, a banana que eu pago R$2,50 a dúzia, lá no Palácio está R$3,70 ou R$3,80. Então, pô, eu comprei para chegar na terça-feira, na quarta eu vou, percebe? Então, você sabe quando está caro, quando não está, tá certo? Você tem. Como é que a gente sabe isso? Como é que isso acontece? Olha que coisa incrível, olha que coisa incrível. O capitalismo é uma coisa fascinante, olha que coisa incrível. Na medida em que você tem todos concorrendo entre si, como é que o burguês vai conseguir vender a mercadoria dele? Qualquer burguês. Se ele conseguir vender a um preço veja, vamos imaginar que as mercadorias sejam idênticas. Ele vai ter que vender a um preço mais barato do que o outro para poder vender. Como é que ele pode vender o preço mais barato possível? O que vai determinar o preço mais barato possível dele? O custo de produção dele. Veja, como é que ele vai calcular o custo de produção dele? O quanto que ele gastou para produzir. Mas o cara que vai vender, vamos mesar o prego, o cara que vai vender o arame para ele, vai funcionar do mesmo jeito. Como é que ele pode vender o arame, o preço mais barato? Qual é o preço mais barato que ele pode vender ainda tendo lucro, reproduzindo o capital dele? Bom, vai depender do quanto ele gastou para produzir. E o cara que tirou o minério de ferro, vai depender. Vocês percebem que tudo depende do quanto você gastou para produzir o que você está produzindo. Como é que você vai medir isso? Só tem um jeito e é o jeito que funciona. É o tempo de trabalho que você leva a produzir. Veja, o minério de ferro está lá na mina, foi produzido pela natureza, está lá. Como é que você vai fazer uma mina, 2 minas de minério de ferro, uma mina de minério de ferro vende um minério de ferro mais barato que o outro? Como é que faz isso?
Bom, numa mina ele consegue fazer com que o trabalhador com o mesmo salário tire muito mais minério de ferro do que o outro. Com isso, ele pode vender o minério de ferro dele mais barato. Porque ele paga um salário e tira 10 toneladas. O outro cara paga o mesmo salário e tira 5 toneladas. O cara tem que vender as 5 toneladas ao preço que ele vai vender 10. Percebe? É o tempo de trabalho que leva na produção que determina o valor de cada coisa. Então veja, quando ele compra o minério de ferro, o minério de ferro vai valer o tempo de trabalho que foi gasto para produzir o minério de ferro. Quando o minério de ferro vira arame, o preço do arame vai corresponder ao tempo de trabalho que foi gasto para produzir o minério de ferro mais fazer o arame. Quando chega o prego, o valor do prego vai ser o tempo de trabalho necessário para fazer o minério de ferro, para fazer o arame, para fazer o prego. Tranquilo? Então, o valor de troca de uma mercadoria é o tempo de trabalho socialmente necessário, porque acontece essa concorrência na sociedade, tá certo? O tempo de trabalho socialmente necessário para produzir cada mercadoria. Diga, você tem uma dúvida? Não, eu estava pensando aqui, tipo, o valor da mercadoria, ele é diferente do custo de produção, né? É diferente, por quê? Porque tipo, não entra o tempo de trabalho daqueles trabalhadores que não... Não é por causa disso não. Veja, olha que legal. Veja, é o tempo de trabalho que leva para produzir que vai dar o valor da mercadoria, tranquilo? Tá, então segura isso. Como é que o trabalhador vai vender a mercadoria que ele tem, que é a força de trabalho? Veja, o valor da força, o valor de troca de cada mercadoria é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir a mercadoria. Tá bom, para produzir aquela força de trabalho que você está comprando, veja, qual é o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir aquela força de trabalho? Bom, é o tempo socialmente necessário para o cara comprar a comida que ele precisa, a moradia que ele precisa, o transporte que ele precisa, a saúde que ele precisa e assim sucessivamente. Veja, isso significa que a força de trabalho tem um valor que vai ser determinado pelo tempo que a sociedade gasta para produzir esse trabalhador. Casa, comida, transporte, educação, etc. Tranquilo? Se eu pego esse trabalhador, pago esse valor para ele, mas eu faço ele trabalhar de tal forma que ele produz um valor maior do que o valor que eu estou pagando para ele, eu tenho lucro. Veja que coisa maluca. A burguesia, veja, toda mercadoria, quando a gente consome, a mercadoria perde valor. A burguesia descobriu uma mercadoria que é a força de trabalho, que quando você consome a força de trabalho, você só pode consumir na produção, quando você consome a força de trabalho, ela produz uma riqueza maior do que ela própria. Deixa eu dar um exemplo para vocês, bem concreto, porque é muito concreto. Eu acho que já falei para vocês dezenas de vezes. Mas quando eu fiz a minha primeira casa aqui em Maceió, era um real, era $1, então é fácil de lembrar, tá certo? Veja, o terreno custou $11 mil. A casa custou $23 mil. Então, no total, 34, 35 mil dólares. Quando a casa estava pronta, a gente estava para mudar, um cara veio e ofereceu para a gente 45 mil dólares pela casa. E a gente gastou 35. De onde que veio esse a mais? Esse a mais é o tempo de trabalho que o trabalhador colocou lá e que não volta para ele sob a forma de salário. Porque o tempo de trabalho para produzir aquela mercadoria que ele me vendeu, que é a força de trabalho, é muito menor do que o tempo de trabalho que ele colocou na minha produção. Então, veja, para reproduzir o trabalhador, 3 horas de trabalho ou 4 horas de trabalho por dia dele paga o custo dele. Mas ele trabalha 8 horas. Esse tempo de trabalho, 8 horas, vira a minha mercadoria, vira o meu capital. Tranquilo? Então veja, o lucro que a burguesia tem não é porque ela deixa de pagar o salário do trabalho, o valor que a força de trabalho tem, ou porque ela faz nada. Claro que tem muita sacanagem sempre, mas aonde vem de fato é porque a força de trabalho é a única mercadoria que uma vez comprada produz um valor, uma vez consumida, comprada e consumida, produz um valor maior do que o próprio valor da força de trabalho. Legal, né? Veja que loucura. O capitalismo e a burguesia que faz isso. Descobre uma mercadoria que quando você consome a mercadoria, ela vale mais do que valia antes. Você está com o trabalhador para produzir, a riqueza que ele produz é maior do que o custo de produção que inclui o salário do cara.
Vocês percebem que não tem sacanagem? O trabalhador acorda de manhã, às 5 horas da manhã, sai exausto da cama, vai trabalhar e volta, sem ter nenhum feitor batendo com um chicote nas costas dele para obrigar ele a trabalhar, porque ele tá recebendo o valor dele. Ele sabe disso. Se ele for para outra fábrica, outro emprego, ele vai receber mais ou menos a mesma coisa. O valor de troca dele, né? Tranquilo? E como você compra a força de trabalho? Não compra a pessoa do trabalhador? Se o trabalhador com esse salário passar fome, ficar doente, você manda ele embora e contrata outro. Qual é o problema? A pessoa do trabalhador, você não tem nada a ver com ela. O trabalhador continua com a sua vida privada dele. Você só comprou a força de trabalho que ele livremente deu para você. Tranquilo? Diga. O que você está pensando? É porque isso não é muito, como é que eu vou dizer, claro, né? Aparentemente. É algo que a gente precisa realmente estudar para entender. Né? Mais ou menos, você quer ver? Assim, para o trabalhador entender esse claro, processo. Claro. É complicado, né? Claro. Mas é complicado, mas ao mesmo tempo o trabalhador sabe, pois minha experiência que eu tive, que o trabalhador sabe que a riqueza sai da mão dele. Mas ele não é capaz de teorizar em cima disso. Mas ele sabe ele sabe que a riqueza sai da mão dele, mas se o patrão não abrir o negócio, ele não tem emprego. Então a verdadeira, percebe que isso é muita economia política burguesa. Né? O trabalhador faz toda a riqueza, mas a verdadeira classe produtora é a burguesia. Legal, né? Porque assim, ele não. O salário que ele recebe não é de acordo com o que ele produziu. Não, pera, não, é assim, ó, veja. O salário que ele recebe corresponde mais ou menos ao valor de troca da força de trabalho dele. Veja, não é que ele recebe menos do que ele merece, ou ele recebe menos do que ele vale. Ele recebe o que ele merece e o que ele vale enquanto mercadoria. Tranquilo? Veja, a injustiça é transformar o ser humano em mercadoria, depois a gente pode discutir isso. Mas, uma vez, veja, se o trabalhador aceita que ele vai pegar o dinheiro dele, vai chegar na padaria comprar leite, vai receber leite, ele tem que aceitar que ele vai vender a força de trabalho e o patrão vai dar o dinheiro para ele. Percebe? Se você compra uma mercadoria, você tem que aceitar que a sua mercadoria vai ser comprada e vendida também. Tranquilo? Então veja, como é que a coisa acontece? Para você produzir um trabalhador, você precisa que esse trabalhador compre no mercado uma determinada quantidade de comida, uma determinada quantidade de educação, de moradia, etc. Isso tem um custo, isso custa. Porque cada coisa dessa tem um valor de troca que se expressa no dinheiro, tá certo? Se expressa no preço em dinheiro, tranquilo? Então veja, você sabe, olha, para que eu tenha um trabalhador que seja capaz de trabalhar com esse nível de especialização, etc., produzindo essa média de energia em cada jornada de trabalho, eu preciso pagar tanto para ele. Com isso ele se vira, ele come, ele mora, tá certo? E com isso, então veja, isso é que vai determinar o valor dele, é o tempo de trabalho socialmente necessário que ele precisa receber sob a forma de dinheiro para comprar as mercadorias para ele poder sobreviver naquele padrão que é necessário para manter o negócio burguês funcionando. Percebe? Então, aí veja, você não tem nenhuma, digamos, não tem nenhuma artimanha. O patrão é muito claro. Olha, se eu pagar um trabalhador, R$700 para um trabalhador, ele faz esse trabalho, por que eu vou pagar 900? Para que eu vou pagar 1.200? Só vai diminuir meu lucro. Então, eu pago o menor salário que eu posso, mas se eu tenho um trabalhador especializado, e esse trabalhador especializado demora anos de educação, ele tem um nível de vida, etc., bom, eu tenho que pagar um salário maior, porque se eu pagar abaixo, eu não vou ter o trabalhador que eu preciso. Então, a própria concorrência entre os trabalhadores, entre os burgueses, estabelece o valor da força de trabalho, percebe? Que é exatamente igual ao valor de qualquer mercadoria, o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir aquele trabalhador. Veja, você pode ter, a Grandene, a fábrica de sandálias Grandene, que era em São Paulo, tá certo? Veja, ela tinha que pagar para o seu trabalhador um tanto que correspondia a um salário, a um aluguel de casa, a uma comida, a um transporte, que era de São Paulo. Ela desenvolve uma tecnologia, evolui para uma tecnologia que precisa de um trabalhador muito menos especializado. Ela vai para o interior do Ceará. No interior do Ceará, o cara vem trabalhar de bicicleta,
o salário é nada, tá? O aluguel da casa é nada, a comida que ele come é muito mais barata, ela pode pagar um salário lá embaixo para o cara fazer exatamente o mesmo trabalho. E como o cara não tem muita concorrência, não tem outras fábricas concorrendo, ela consegue fazer o cara trabalhar ainda mais, muito mais intensamente. Então o lucro que ela tem é muito maior, percebe? Porque o tempo de trabalho socialmente necessário para produzir esse trabalhador no interior do Ceará é muito menor do que para produzir em São Paulo. O mesmo trabalhador fazendo a mesma atividade. Melhorou? Então, assim, eu acho que a grande sacada foi ver o trabalhador como uma mercadoria. Claro. Eu já complemento os 2 minutos. Alô? Olha, diga que bandido não entra aqui de jeito nenhum. Pode passar fogo nela. Não, deixa entrar, cara, tô brincando. Falou, né? Um abraço. Esse porteiro é um barato. Outro dia ele ligou para mim, tem um bolo de bandido querendo entrar dentro. Eu falei, deixa, claro, é tudo amigo. Ele dá umas risadas às vezes. Mariana chegou ali, ele é divertidíssimo. Diga. Sobre o salário mínimo. Aí as empresas migram para outros países. Não, na verdade é o seguinte, veja, o problema é que, veja, se você deixar cada burguês determinar o patamar mínimo de salário que ele vai pagar, ele vai fazer o possível para a classe operária morrer de fome rapidinho. Tá certo? Porque, claro, se você arranja um trabalhador que vai trabalhar por, em vez de R$350, você vai achar um trabalho, mas ele morre 6 meses depois. Tá certo? Então, você precisa ter uma regulamentação do mercado de trabalho que garanta uma sobrevivência mínima da classe operária para você ter a reprodução biológica da classe operária. O jeito que o sistema conseguiu fazer isso foi políticas públicas, mas uma das coisas, o salário mínimo. Você estabelece um patamar mínimo. Abaixo disto não se pode pagar, porque senão você nem garante a reprodução da força de trabalho. Porque se você deixar para cada burguês determinar, o valor mínimo da folha de trabalho vai lá embaixo. Veja, o ideal para o burguês, do ponto de vista do salário, é ele ter um trabalhador que ele pague por dia, que ele contrate todo dia, e contrate todo dia pelo menor salário possível. Claro que isso operacionalmente é muito complicado, mas o ideal seria que todo dia abrisse a fábrica, precisa de 350, que nem faz um trabalhador de porto, né? Todo dia você contrata por dia, tá certo? Ele ganha por diário. Os caras ficam na Fica na tá certo? Chapa estivador. Você abre e fala, tá certo? E aí você consegue o trabalhador pelo menor salário possível, estabelecido na concorrência do dia a dia. Então, percebe? Mas isso, do ponto de vista geral, para o sistema é impossível, você mata a classe operária. Professor, Diga, Carolina. Se a classe operária for mais organizada e lutar mais intensamente por melhores condições, o valor aumenta da força. Veja, sim e não. Porque quando você tem uma briga por salário muito generalizada e a briga vitoriosa e aumenta o salário, o que os burgueses fazem é aumentar os preços. Então, rapidamente se reequilibra de novo. Rapidamente. Não tem nenhuma conquista salarial importante da classe operária que tenha se mantido mais do que 6 meses, 8 meses. Tem um caso extremamente famoso, que é muito estudado sobre isso. Em 1936 teve uma greve na França, que foi uma grevaça. E os caras conseguiram um aumento salarial, não me lembro, mas de 8% geral para todos os trabalhadores, e a obrigação de não aumentar o preço durante 6 meses. O que o governo faz? Ele faz uma inflação, então o valor do salário é o mesmo dinheiro, mas o que ele compra é menos, faz uma inflação, ao mesmo tempo ele dá um subsídio para as empresas que não aguentam os 6 meses, e passados os 6 meses, eles ajustaram os preços. Pronto, voltou tudo ao que era. Percebe? E depois de uma greve que quase virou revolução, foi uma grevaça. A greve de 36 na França é a maior greve na França nesse século, se eu não estou enganado, mas é a maior greve na França no século passado. Portanto, até agora, tá certo? É incrível a greve. E, tá certo? Depois tem várias, tem as greves de 67, 68 na Inglaterra, foram greves desse ponto de vista muito vitoriosas. Não demora semanas, o equilíbrio volta ao ser o que era. E quem consome são os próprios, né? Os próprios operários, então aumentou o preço, eles vão acabar pagando. Claro, né? Volta lá, né?
O que não quer dizer que a briga por salário não tem importância, porque pelo menos você consegue manter um patamar mínimo. Se o trabalhador não lutar por salário, ele vai morrer de fome, tá certo? Então, a luta de classe é que vai estabelecer o patamar mínimo, mas isso é administrado pelo Estado, quando a economia capitalista desenvolvida funciona normalmente. Mas veja, o salário mínimo ele começa a ganhar corpo, a política da salário mínimo começa a ganhar corpo com Bismarck na Alemanha, a partir de 1870. Se generaliza entre o período da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Então é uma coisa, veja, bem recente, não é uma coisa muito antiga. Professor, por outro lado, o desemprego acontece a queda Do salário? do valor. Claro. Veja, com o desemprego você não tem, até você tem, mas a tendência no desemprego não é abolir o salário mínimo. Mas é o cara que ganhava 4 pau, vai ganhar 2.800. O cara ganha 2.800, vai ganhar 1.300. Você vai rebaixando o salário de todo mundo. Você abaixa a escala salarial. Legal, né? A gente chega lá. Não é muito legal não, né? Vocês aguentam mais 10 minutos e a gente tem a surpresa? Tem uma surpresa. 10 minutos? Posso passar 10 minutos do tempo? Tem uma surpresa. Olha que legal. Porque isso é bonito para Dedéu. Veja, tá claro de onde vem a riqueza do capitalista? Tá? Então veja, se a riqueza do capitalista vem da mais-valia produzida pela força de trabalho, posso falar assim? Lembra? Pela riqueza, pelo valor que a força de trabalho produz acima do valor da própria força de trabalho, tranquilo? Isso é a mais-valia. Tranquilo isso? Tá? Veja, se vem daí, e se o trabalho que produz toda a riqueza da sociedade é o trabalho proletário, tranquilo, que transforma a natureza, junta as duas coisas. O que produz o capital é a mais-valia que sai do trabalho proletário. Yes? Veja, se toda a riqueza da sociedade sai do trabalho que transforma a natureza, portanto do trabalho proletário, e se a origem dessa riqueza, tá certo? É a mais-valia, é aquele valor que a força de trabalho produz a mais do que o seu próprio valor, junta duas coisas. Todo o capital vai ser produzido pelo trabalho proletário. Oi? Manda eles entrarem. Opa, Gil, vá, entra. Deixa eu acender a luz para eles. E aí, Marcos, irmão? Ei, camarada, olha que delícia. E aí, como é que você está? Tá tudo bom? Vamos enrolado por ele, né? Tudo bom, você? Ó, 2 minutos estão terminando. 2 minutos estão terminando. Vem cá, Márcia, você pega uma cadeira com barulho para você? Pronto. Pum. E veja, deu para juntar essas coisas? Quer que eu repita? Veja, ó. Pergunta, se tiver dúvida, pergunta. Veja, olha, qual é o pulo do gato? Veja, toda a riqueza da sociedade é produzida por aquele trabalho que transforma a natureza. Tranquilo isso? Guarda isso. No modo de produção capitalista, de onde que o capitalista acumula o capital? Ele compra uma força de trabalho por um valor, e essa força de trabalho produz um valor maior do que o valor da força de trabalho. Então, ele paga para o trabalhador 10, e a mercadoria que o produto que o trabalhador faz, a mercadoria que o trabalhador faz, custa 15. Ele paga 10 para o trabalhador, fica com 5 para ele. Tranquilo? Esse a mais é a mais-valia. Tranquilo? Vamos juntar as duas coisas. Se toda a riqueza é produzida pelo trabalho que transforma a natureza, e se toda acumulação de capital se dá através da mais-valia, veja, todo o capital vai ser produzido pela mais-valia que sai do trabalho proletário. Então, o trabalho proletário é fundante de toda a reprodução do capital, portanto, de toda a sociedade burguesa. Viram de onde que sai o trabalho de categoria fundante? E por que o trabalho é a transformação da natureza? Yes? Melhorou isso? Pergunte. Sua cara é de um ponto de interrogação. O que esse maluco está falando? Não? Tranquilo? Todo mundo entendeu? Diga. Pergunte. Eu estou vendo que vocês não entenderam. Quer que eu repita de novo? Quer? Veja. Como é que reproduz o capital? O capital não reproduz assim. O burguês compra uma força. Pensa eu fazendo a minha casa.
Eu fiz uma casa, eu gastei 35, 34 para fazer a casa. Quando a casa está pronta, ela vale 45. De onde que vem esses 10 a mais? Vem do fato de que, quando eu pago o salário do trabalhador, eu estou pagando a riqueza que ele, trabalhador, produz em 3 ou 4 horas de trabalho no dia. Mas ele está trabalhando 8 horas. Então, ele está produzindo uma riqueza muito maior do que a riqueza que eu estou pagando para ele. Você paga um salário, você não tem lucro. De onde que vem o lucro? Ele produziu uma riqueza maior do que você está pagando para o cara. Então veja, a reprodução do capital, a acumulação do capital se dá ao explorar o trabalhador como? Pagando a força de trabalho, pagando o valor da força de trabalho do trabalhador pelo valor que a força de trabalho tem. Você coloca esse trabalhador para produzir em tal condição que ele vai produzir uma riqueza maior do que o salário que você está pagando para ele. Aí que vem o seu lucro. Tranquilo? Isso é uma coisa. A outra coisa, veja, a gente não viu que toda a riqueza da sociedade é produzida na transformação da natureza? Porque aquele trabalho que não transforma a natureza, ele produz um produto que vai sendo consumido durante o próprio processo produtivo. Quando você transforma a natureza, não. Você produz uma casa, termina o processo produtivo, a casa fica vivendo décadas. Você faz um prédio, vive décadas, percebe? Então, junta as duas coisas. Se toda a riqueza da sociedade vem da transformação da natureza, o trabalho transforma a natureza, e se toda a reprodução do capital vem da mais-valia, junta as duas coisas. Todo o capital vai ser produzido pela mais-valia produzida na transformação da natureza. Portanto, o trabalho que transforma a natureza produz toda a mais-valia que vai ser o capital. Então aqui que está o trabalho categoria fundante, percebe? E o trabalho intercâmbio material com a sociedade. O intercâmbio material com a natureza. A tese do trabalho como categoria fundante sai daí, aí se generaliza para a história. Você olha para todos os modos de produção que já existiram e você vê que a riqueza da sociedade é produzida por quem transforma a natureza. Então o trabalho que transforma a natureza vai ser o trabalho fundante de toda a sociedade. E no modo de produção capitalista vai ser o trabalho proletário. Tranquilo? Legal, né? Então veja, se vocês entenderam isso, eu estou achando que as caras não são de quem entender. A gente pode voltar isso na próxima vez, tá certo? Se vocês quiserem a gente volta, porque isso é o pulo do gato, percebe? Isso de fato é a coisa que vai articular por que para o Marx o trabalho é fundante, por que o proletariado é proletariado, não é qualquer assalariado, vai sair tudo daí. Por que a revolução é proletária, a revolução dos trabalhadores, vai sair tudo daí. Então a gente pode voltar a isso, ficar confuso, a gente volta a isso. Mas isso é o pulo do gato, percebe? Essa é a grande sacada que o Marx tem. E a partir daí vai sair tudo, vão sair as classes sociais, vai sair toda a reprodução do capital, vou mostrar para vocês. Sai tudo. Paramos por aqui? Tá certo. Então deixa eu contar uma surpresa para vocês. Eu terminei a tradução da ontologia ontem. Então eu comprei, legal, né? Então eu comprei o champanhe, uns queijos, convidei algumas pessoas e a Milena passou na primeira etapa da seleção do doutorado. Parabéns! Então eu estou com 2 champanhes aí para estourar, tem um vinho, tem queijo, tá certo? A gente fazer uma festinha de comemoração, tá certo? Porque de fato é uma delícia, né? A data é memorável, tá certo? Então deixa me dar 2 minutos, eu coloco tudo aí, estouro o champanhe e vamos botar para quebrar.